Chega mais! Estamos começando mais um Cinecast por aqui. Tudo bem, Alisson? Tudo tranquilo, é isso aí, mais um episódio, né, do seu podcast de cinema e cultura nerd. Hoje nós vamos falar de quê? Mais uma semana, mais um episódio chegando e hoje é a vez dele. Hoje a gente vai falar sobre Aquaman, né, Alisson? Ainda mais hoje. Nós estamos aí no dia 20 de setembro, né? Agora, semana passada, tá o assunto do momento, Aquaman 2, né? Saiu o pôster, saiu o teaser, saiu o trailer, e não tinha como a gente deixar passar e não reassistir o filme para trazer aqui para vocês. Exatamente, né? Então, assim, a vibe do momento é o filme do Aquaman, né? As coisas que saíram aí no mundo da cultura nerd, principalmente do cinema, né? De super-heróis, enfim, nos últimos dias foi o lançamento aí do teaser, depois do trailer também, né? Que nós, inclusive, fizemos um vídeo de reação, né? Aqui no podcast, lá no canal do YouTube, vocês encontram, né? A reação, quem está ouvindo aí pelo Spotify, pode procurar lá no YouTube e vocês vão encontrar o nosso vídeo de reação ao trailer, né? E assim, aí, claro, Alisson, aproveitando a vibe, né, a gente resolveu gravar aí um episódio falando do filme do Aquaman, né? Quem acompanhou aí, quem acompanha, né, os nossos episódios, a gente fez um tempo atrás um episódio de ranking, né, dos filmes da DC. E o filme do Aquaman ficou em primeiríssimo lugar no nosso ranking, né? Mostrando aí o quanto a gente gosta, né, do filme, né? Não que a gente não goste dos outros, né? Mas ele esse tem pouquinho mais. Ele tem muitas qualidades que fizeram com que ele ficasse em primeiro lugar. Então, a gente está na vibe para o Aquaman 2, né? Estamos aí com muitas teorias para o Aquaman 2. Mas é claro que tudo isso, todo esse hype vem aquecido pelo que a gente teve no Aquaman 1, né? Exatamente. E aí a gente resolveu falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente até nos últimos episódios a gente tinha comentado da falta de realmente ter um pôster, de ter um teaser, um trailer, porque a gente sabe que o Aquaman vai sair em dezembro, né? E aí a gente já estava em meados de setembro e não tinha nada, né? Então, quando chegou também, meu Deus, foi o assunto da semana realmente. Tanto que eu e o Alisson, a gente decidiu de reassistir o Aquaman, que fazia um tempinho que a gente não assistia, para vir aqui comentar com vocês. E depois que a gente comentar o filme, a gente vai trazer, se a gente tá hypado ou não, o que a gente achou do trailer, né? Algumas teorias, o que a gente acha que vai acontecer. Mas antes disso, só trazendo um papinho aqui rapidinho, né, Alisson? Na verdade, essa semana até tem bastante coisa para a gente comentar, mas de uma forma bem rápida também, porque tem bastante coisa para a gente falar sobre o Aquaman. Primeira coisa, greve dos atores e roteiristas continua, né? A mesma coisa. Na semana passada, saíram algumas notícias de que eles iriam nessa semana retomar as negociações pelo fim da greve de Hollywood, mas nós estamos na quarta-feira e por enquanto não saiu mais notícia nenhuma, então é a última atualização que a gente tem no momento. Outra coisa que foi bastante falado sobre a greve semana passada foi um leilão que alguns atores de Hollywood fizeram para arrecadar fins para os atores que estão ali na greve, né? Então, assim, foi muito interessante, Alisson. Eu não sei se eu cheguei a mandar para você, mas, tipo, tinha leilão, assim, para um ator lá passear com o teu cachorro, sabe? Para você tirar foto com o ator, para você jantar com a pessoa. Aí tinha lá, era $800, $900, sabe? Então, foi uma iniciativa bem legal, assim, com coisas, situações, assim, bem criativas e que realmente, né, aquele do cachorro eu fiquei, não acredito, pro ator passear 1 hora com seu cachorro, né? Eu pensei agora, eles podiam fazer uma live de NPC, né? E arrecadar bastante dinheiro. Já pensou o The Rock The Rock fazendo uma live de NPC? Ia dar... Ai, Alisson, agora eu fiquei com vontade de assistir. Por que você foi falar?
Jogar umas ideias aí. Mas, gente, em relação à greve dos atores e roteiristas, realmente é só isso, né? Hoje é dia 20 de setembro, não temos maiores informações, mas o que se sabe é que vão retomar aí algumas negociações nos próximos dias. Na verdade, o próximo assunto, né, Alice, até chega a ser até uma fofoca nossa, né? Que é o casamento do Chris Evans, né? Que rolou na semana. Nossa, eu tô me achando aqui lá, ok. Cinecast virou. Como é que é? Das celebridades lá, Isso, né? fofocas das celebridades. Ok. Mas Ó, não, é que eu enviei pro Alisson, né? Porque foi bem interessante. O Chris Evans, ele se casou, né, com a Elba Batista lá numa cerimônia bem intimista em Boston. E aí saiu tão intimista que não teve nem fotos, nada assim, né? Oficial realmente. Mas saiu algumas fotos com o elenco dos Vingadores lá no casamento, né? Então foi bem legal de ver. Tinha o Robert Downey Jr., tinha o Jeremy, né? Então tinha outros atores e foi bem legal de ver. Fazia muito tempo assim que a gente não tinha uma foto deles reunidos, né? Então acho legal trazer aqui, né, não, Alisson? mas é interessante, né? A gente brinca aí que é uma notícia de fofoca aí da Uhum. vida pessoal, mas é interessante É, que, querendo ou não, né, foram muitos anos trabalhando juntos, né? Apesar muito. dos filmes individuais, os atores sempre, né, estavam fazendo pontas, enfim, a Marvel, ela conseguiu construir essa coesão, né? Uhum. De trazer os atores, além dos filmes coletivos ali, dos Vingadores mesmo, né? Todo filme do Homem de Ferro, e teve muito filme que era do Homem de Ferro, mas tinha todo mundo ali, né? O Capitão América, tava todo mundo ali, né? Enfim. Então, assim, os atores acabaram. Esse evento, né, que acontece tanto tempo depois deles estarem fora, né, desse universo cinematográfico, mostra que eles acabaram realmente construindo uma amizade fora, né, Uhum. fora do profissional, né? Isso é bem interessante, né? Bem bacana. Não, é bem legal de trazer mesmo, né? A gente conversou no último episódio que a gente fez o ranking da Marvel, de como foi importante a figura deles para o universo da Marvel, né? Como eles ali, né? Eles e os personagens se tornaram um só e até hoje, né? Tipo, essa notícia e essa imagem circulou muito, né? Porque realmente para as pessoas e para quem gosta foram atores e personagens muito importantes, né? Então qualquer momento e situação que a gente vê eles juntos é muito legal, né, da gente falar. Tanto que a notícia era os Vingadores se reúnem novamente, É. né? Não é Aham. os atores, né? Os Assim, Vingadores. eles acabaram, acabou assim que a imagem deles ficou totalmente vinculada aos personagens, né? Sim, muito bom. Próximo assunto do nosso papinho aí, algumas indicações, né, que chegou aí nos streams essa semana. Eu veio aqui para indicar o filme Elementos, a nova animação aí da Pixar Disney, nova não, que já estava nos cinemas há uns 2 meses, né? Mas chegou semana passada agora no Disney Plus. E, gente, é uma animação linda, né? Pixar, não tem nem o que falar, né? Dos elementos, ali tem o fogo, o ar, a terra, a água. Então, assim, muito bem feito. Eu tinha até comentado esses dias com o Alisson de como eu achei alto o orçamento de elementos, passou de 200 milhões. Só que quando você assiste o filme, você entende o porquê, sabe? Gente, é lindo de se ver, assim, recomendo muito que vocês assistam. Para quem gosta de Pixar e Disney, é a mesma qualidade de sempre, então recomendo muito que vocês assistam Elementos no Disney Plus. Agora, Alisson, pode E falar. essa, só fazendo um parênteses aí, é interessante a gente analisar, né, quando a gente fala de orçamentos altos, né, Uhum, normalmente o pessoal pensa em live action, né, muitos efeitos sim, especiais, muito efeito visual e tal, então o orçamento é alto. Mas esses filmes mostram, né, o como que uma animação bem feita nossa, ela também precisa de recursos, né? Que o caro muitas vezes não é nem os atores, né? O trabalho que dá para fazer os efeitos visuais, sim, né? E fazer uma animação bem feita com efeitos visuais, né? Mesmo sendo uma animação, precisa ser bem feito, né? E tem todos os efeitos sonoros, bem nossa. interessante, né? Não, é Bem legal. lindo. E assim, é interessante ver o quanto custa caro para fazer uma animação, né? Exatamente. Hoje acaba custando mais do que alguns filmes de heróis que a gente vê aí ultimamente, né? O orçamento acaba ultrapassando, mas quando eu dei É, play no filme eu já e a entendi o bilheteria motivo, também sabe? acaba ultrapassando, né? Sim.
Também, muitas vezes. Mas quando eu Ultimamente, tá? assisti, mas quando eu assisti o filme, eu já entendi o motivo do orçamento ser tão grande, sabe? É um filme com muita qualidade, assim, é lindo, lindo de se ver. Então, eu recomendo bastante. Agora, chegou o meu momento que eu tô muito contente, gente, eu tenho que falar. A minha indicação da semana, eu digo que é um dos projetos, uma das séries mais imperdíveis do ano, né? Indicada aí a 4 Emmys, né? Eu vou indicar para vocês hoje a série Na Mira do Júri, que chegou no Prime Video. Por que que eu estou indicando essa série? Primeiro, ela é uma série de comédia, é do mesmo criador de The Office. Então, assim, a gente já espera uma comédia um pouco diferente, assim, mais vergonha alheia. Só que a Alison, ela me chamou tanta atenção porque ela é uma série muito diferente. O que que acontece? Ela, né, na mira do júri, são jurados, né, de um caso que está acontecendo. Só que o que acontece? As pessoas que estão lá, elas estão participando de um documentário sobre o júri. Então, eles pensam que eles estão falando e é um documentário. Só que o que acontece? Todas as pessoas que estão ali, que a gente né, que a gente vê que eles interagem, que são os jurados realmente, e até as outras pessoas, o juiz, todo mundo, policial, todo mundo, são todos atores, menos uma pessoa que é o Ronald. Então ele acha que ele realmente está participando de um documentário, né, que estão fazendo dos jurados. E não, é uma série. Todo mundo é ator, menos ele. Então, assim, acontece tanta coisa e é tão genial, porque, sabe, eu tava assistindo e eu estava pensando, gente, como que você faz esse momento numa questão de roteiro, por exemplo, para aqueles atores? Porque eles não sabem o que que o Ronald vai falar. Ele não sabe o que que o Ronald vai perguntar. Então, assim, é muito legal de você ver essa interação, sabe? Eu indico para todo mundo. É uma série muito, muito, muito engraçada. São 8 episódios de, no máximo, ali 30 minutos. E, assim, é muito bom, sabe? Quando você para analisar toda essa situação de improviso, porque, claro, as pessoas que estão ali são atores, mas elas não sabem o que que o Ronald vai falar, o que que o Ronald vai fazer, né? Eu Então tem já, toda essa interação entre eles. Então recomendo para vocês, gente, Na Mira do Júri, Prime Video, não perco, ainda mais para quem gosta eu de não comédia. assisti ainda, mas ela, pelo que você fala, ela tem a mesma ideia do Show de Truman, né? Uhum, Aquele filme bem também, né? Eu parecido. tava até, Show de Truman é de 98, né? Com o Jim Carrey. É bem parecido. É um filme bem legal. Aquele filme também é muito interessante, né? Eu não Nossa, sei faz se anos tá, que eu não porque assisto. eu não sei porque nós estamos gravando aqui, é só porque começamos o nosso programa. O pessoal decidiu acelerar a moto aqui. Não sei se está aparecendo aí, mas se E, parecer uns sons, e né? começou a chover. Então, mas enfim, vamos lá. Qualquer coisa, eu abri aqui as janelas um pouco aqui também. Então tá um barulho de moto. Se aparecer aí, é as motos aí que o pessoal Perdoe, resolveu acelerar. Mas tudo bem, perdoe. né? Mas Sim, enfim, o Show de Truman também é nessa linha, né? É bem interessante. Cara, é muito doido. Agora você falou, tipo, me dá vontade de assistir o Show de Truman de novo. Mas vou assistir o do Júri primeiro. viu? Mas E é uma indicação muito legal pela genialidade, sabe? Eu nunca tinha visto uma série fazer isso, né? E ali realmente você tem uma pessoa que não é um ator e que, na verdade, ele está sendo enganado, né? Porque ele acha que está gravando um documentário e, na verdade, estão fazendo uma série em que ele é o protagonista. Então você vê toda essa dinâmica entre ele e os atores, e daí depois ele vai e conta para a câmera ali, né, pro documentário o que que tá acontecendo e as loucuras que estão acontecendo, e você fica assim fascinado. Então, é uma indicação que quem gosta de comédia, eu tenho certeza que vai gostar, e não perca a oportunidade de assistir. Última coisa, Alisson. Oppenheimer se tornou o maior filme biográfico da história em bilheteria. Gente, esse número foi incrível, né? Já tá aí chegando nos 910 milhões em bilheteria, e é um marco assim tremendo. Eu imaginava, na verdade, que Oppenheimer ia fazer sucesso, mas não tanto assim, chegando perto de 1 bilhão, né, Alisson? Foi realmente ele, um grande sucesso. ele tinha tudo para não chegar, Tinha tudo para não né? chegar. Assim, não por ser filme ruim, não é isso, mas assim, pelo estilo de filme que é Oppenheimer, né? Sim, Então, assim, ele é um filme autobiográfico, ele é um filme histórico, com ele é um três filme que ele horas. é nichado, né? Ele tem um público muito específico, ou aparentemente tinha um público muito específico.
E assim, por mais que a gente já debateu aqui também, já falou sobre isso, que ele tenha recebido aí um empurrão, né, do hype da Barbie e tudo mais, querendo ou não, eu penso assim, um filme, por mais que a galera tenha ficado sabendo sobre ele por conta lá do filme da Barbie, se não fosse bom, ele não chegaria, mesmo tendo essa alavancada, ele não chegaria lá. E tem uma outra questão, que é o tempo do filme. Nossa. Ele é um filme longo. Cansativo. E a gente sabe que hoje em dia, querendo ou não, as pessoas não têm muita paciência para ir assistir filmes longos. Né? Um filme de 3 horas e meia, é muito, né? Ele já... Então, assim, são vários aspectos dele que indicariam que ele não seria um mega sucesso, por mais que fosse um filme muito bom. Né? Então, assim, é questão de ser um filme autobiográfico, ser um filme histórico, de ser um filme nichado, de ser um filme longo, e ainda assim, né, chegou aí nos 900 milhões. É impressionante mesmo. E ainda no cinema, né? Quando é em casa, é um filme longo, você ainda consegue parcelar, né? Tudo isso. No cinema já é mais complicado, né? Eu falei, é impressionante, e eu lembrei daquele meme do menininho, né? Impressionante, não sei. Muito Procurem bom. aí, tá, gente? Se vocês não conhecem, é muito bom aquele meme do menininho. Impressionante, Vamos lá, né? O Christopher Nolan deve estar falando isso. Teu filme fez 900 milhões. Impressionante, Não, por favor. Mas assim, aqui a gente não faz só recomendação de filme e série, tem de meme também, né? Aqui é cultura, não adianta, né? Mas tem é um número muito... Tem piadas muito boas também, né? Muito boas. Depois você vai contar Sim, né? Nem vou falar para dar um spoiler. Mas é isso. Última, que eu menti que não era a última, tá? Mercenários 4, tá? Chegando amanhã nos cinemas. Vou conferir, quem sabe podemos... Não sei se a gente faz um episódio, acredito que não, porque teria que rever os outros 3. E a gente tem bastante coisa para assistir. Mas quem sabe para trazer aqui no papinho, né? É um filme que eu tô... Até que me deu um hype, assim, depois eu assisti o trailer de novo, gostei mais. Então, assim, acho que vou dar uma chance, né, para assistir Mercenários 4. Né? A gente já sabe o que a gente vai receber. Então, se gosta, tem que aproveitar. Exatamente. A gente já sabe. Então, eu ia comentar do Mercenários. Claro, tem todo o lance ali daqueles atores, mas eu sei que talvez é difícil, né, até para eles manterem aqueles elencos, mas aquele filme que aparece, eu acho que teve um dos filmes, agora não acho que foi o 2, se eu não me engano, que além daqueles que estão sempre ali nos filmes dos Mercenários, né, apareceu lá o Arnold Schwarzenegger, o Chuck Norris, acho que é o 2. O Van Damme era o vilão, cara, assim, teria que... Eu falei, nossa, gente, se eles conseguissem ter mantido... Eu fiquei pensando comigo assim, nossa, seria uma coisa muito surreal, né? Fazer um lance meio Velozes e Furiosos, sabe? Assim, o lance de conseguir essa equipe, sabe? O lance da equipe. Você já pensou se eles conseguissem manter ali com o Jason Statham, o Stallone, né? O Chuck Norris, né? Nossa, seria muito doido. A galera da década de 90 é muito doido, cara. Quero ver me falar um filme que tenha reunido tantos astros de cinema quanto esse. Impossível. Exatamente. Não dá, só porque não tem o que criticar, gente. Eu só não gostei que o Van Damme era o vilão, cara. Eu acho que eles tinham que estar tudo do mesmo lado. Eu também acho. Eu sou fã do Jean-Claude Van Damme. Sempre tem que ter alguma coisa para dar uma estragada, né? Mas, né? Agora, não vamos... o lance deles terem trazido as piadas do Chuck Norris lá... É muito bom, né? Aquele vídeo lá que a gente tava vendo. Nossa, é muito legal. E eu acho muito engraçado que, assim, o Chuck Norris mesmo, né? O ator, ele achou ali uma forma também de fazer um marketing, né? Ele vestiu a roupagem, né? Ele usa muito, né? A negócio das brincadeiras do Chuck Norris e tal. Muito bom. E aí eles trouxeram isso até pro filme ali, foi muito engraçado. Muito bom. Não são aqueles filmes maravilhosos de roteiros assim, inteligentes e tal, mas enfim, né? Cara, você coloca no mesmo filme o Sylvester Stallone, o Schwarzenegger, o Chuck Norris, o Van Damme, o Jason Statham. Não precisa nem ter roteiro. Não, é só
Só eles conversando e passeando a gente assiste de boa. É verdade. Tem que aproveitar. Às vezes, só pelos astros ali, pelos atores, a gente já ganha o filme. Mas, gente, agora encerrou-se o papinho, né? Chegou a hora da gente falar sobre o assunto de hoje, né? O Alisson já tá segurando ali, não tem nem o que dizer. Hoje a gente vai falar sobre Aquaman, né? O filme dirigido aí pelo James Wan, não é James Gunn, é o James Wan, tá? De 2018, que a gente reassistiu agora final de semana, né, Alisson? E não sei pra você, mas pra mim parece que cada vez que eu assisto o filme melhora, sabe? Ele é um Cada vez filme que muito bom, cara. ele é, cada Muito vez que eu bom. assisto, parece que eu tenho menos críticas a fazer, sabe? Sabe, tem algumas coisas, claro, tem muita coisa para falar do filme do Aquaman, mas uma coisa bem interessante que assim, salta logo nas primeiras cenas do filme Salta aos olhos. é a questão do realismo, no seguinte sentido. Houve muito debate, muita crítica no sentido de dizer assim, porque os filmes da DC precisavam ser mais realistas. Aí a gente tem, claro, a gente tem a trilogia do Christopher Nolan, né, do Batman. Não, a gente não discute, realmente foi sensacional, foi Incrível. muito boa, e que ele trouxe, na verdade, assim, todo o lance do universo da DC, talvez até do fracasso, tenha a ver com o Nolan. Por quê? Como os filmes do Batman fizeram um sucesso extraordinário, e são filmes muito bons, muito, com o Christian Bale, a DC meio que vestiu essa ideia. Não, o lance é fazer filme realista. Tanto que lá na época do Zack Snyder mesmo, quando ele começou com o Homem de Aço, ele falou, né, que ele foi conversar com o Nolan e tal. O Nolan, inclusive, é um dos executivos, né, dos produtores do Homem de Aço também. E a ideia era essa, não, nós vamos fazer um universo mais realista, mais, né, tem lá o Super-Homem, mas é o Super-Homem dentro de um universo mais realista e tal. Beleza, a gente sabe no que deu, não vamos entrar nisso de novo. Aí entra o filme do Aquaman, cara, o que é aquela Atlântida? Né? O que é aquele povo, aquelas criaturas marinhas que são totalmente fictícias, né? E aqui funcionou muito bem, cara. Assim, por mais que é muito, muito fantasioso, né? Funcionou muito bem. Então é meio que uma prova que, assim, não precisa ser realista ao extremo, tem que ser coeso, tem que ser interessante, tem que ser... Porque, assim, todo o lance da Atlântida ali é muito fantasioso. Muito. Né? É muito, tipo assim, parece que eles estão em outro universo, outro planeta, em outra, né, assim, é muito, até a questão das criaturas marinhas, né, que aparecem ali, né, até agora, né, já antecipando um pouco, né, no novo trailer do Aquaman 2, aparece ele também, né, montado lá naquele cavalo marinho gigante lá, né, então, assim, são criaturas, né, e existe só na ficção ali, criaturas imaginárias, e que no filme do Aquaman aparece muito, né? Aquele lance dos reinos, das criaturas que habitam, é muito ficção, mas funcionou muito bem, né? Então, mas, aquele assim, lance de assim, não, se vai fazer filme, claro, ele tem que ser um filme legal, o roteiro tem que ser legal, mas o problema não é a fantasia. O Aquaman deixou claro isso. Eu vou até falar, porque eu acho que para mim, assim como nos últimos episódios eu falei que o filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi a melhor experiência que eu tive no cinema, mas Aquaman chega muito perto, sabe? Parece que eu lembro de estar sentada na poltrona e quando chega as imagens, assim, você começa a ver Atlântida. Gente, eu fiquei de boca aberta. Eu não estava esperando, né? Tinha saído o trailer, a gente já sabia tudo, tinha saído o pôster, mas quando eu vi aquilo na minha frente, por isso que eu digo que hoje eu acho que ainda os efeitos visuais de Aquaman são muito subestimados, Alisson, sabe? Eu acho que as pessoas falam de Aquaman, mas parece que não valorizam tanto os efeitos, né? Toda a fotografia, a direção, como deveria ser valorizada. Porque, nossa, pra mim, assim, acho que eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi ele Atlântida, sabe? Você fica...
Então, Meu e é Deus, é legal o que você falou incrível! agora, a quantidade de efeito visual é tão grande que a probabilidade de dar ruim é muito grande também. Nossa, é Então, assim, se a enorme. gente pegar, claro, não vamos ficar pipocando agora aqui de começo para o fim, mas assim, tanto aí as cenas de Atlântida como a batalha final lá também, Uhum. que daí tem muita gente envolvida, é o exército, é o Karaten, é um monte de coisa ali junto na cena. A probabilidade daquele efeito visual dar ruim, assim, ficar mal feito, é muito grande. Nossa. Só que não ficou excelente, E né? assim, eu tinha até comentado, acho que no último episódio, é que tinha aparecido pra mim o orçamento do primeiro Aquaman, né? E não tinha chegado nem perto dos 200 milhões. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Gente, Sabe o que olha, que eu faz lembrei? muitos anos que eu não vejo um filme, não só de heróis, de qualquer gênero, com a qualidade visual que o Aquaman tem. Por isso que eu digo, ele é um filme com uma qualidade muito subestimada. Eu acho que deveria ser muito mais falado do que é, sabe? Porque é de você Sabe, ficar maravilhado. sabe o que que eu lembrei, você falando isso agora? Eu lembrei de não vou lembrar os nomes das pessoas agora, mas um dos executivos da Warner, lá na época ainda de Superman o Retorno, né? Uhum. E o Superman no Retorno, na verdade, ele foi um filme que custou muito caro na época. Tudo bem que, assim, eles acabaram acrescentando lá no orçamento outras produções que não tinham dado certo, pelo que a gente sabe, acabou meio que somando os gastos, enfim. Mas, no fim das contas, ele gastou muito dinheiro e foi um filme que Uhum. acabou sendo muito criticado pelos efeitos visuais. Não tanto pelos efeitos, mas pela ausência de cenas com efeitos visuais. O pessoal queria E mais, não ausência de mais, mais. cenas de ação, realmente, também, né? Isso. E aí, assim, o que que acontece? Eu lembro que na época, né, falaram de fazer um novo Superman e tal, e um dos executivos deu uma entrevista, que faz muito tempo, não vou lembrar quem foi, mas eu lembro que ele comentou assim, cara, se fizeram um filme dos Transformers, eu lembro, se eu não me engano, pode ser que Uhum. eu esteja enganado, mas Foi bem assim, na época mesmo. o Superman na época, ele tinha custado, se eu não me engano, em torno de 250 milhões, uma coisa assim. E Nossa, aí o muito Transformers dinheiro. era 150 milhões, né? E aí eu lembro que esse executivo falou, e eu fiquei pensando, né? Ele falou assim, cara, se o Bay, né? Diretor de Transformers, É, o Michael Bay. Michael Bay, ele falou Uhum. assim, se ele conseguiu com 150 milhões fazer tudo aquilo, Uhum. a gente consegue fazer um filme de Superman bom com menos custo, né? E aí eu falei, cara, tem umas coisas que a gente não sabe se é questão de direção, se é questão de equipe de efeitos visuais, se é Uhum. questão né? Mas alguma coisa tem em algum lugar, ou se é desvio de verba, não sei. Só Mas assim, pode. tudo, né? Vai saber, né? Se fosse, não vou fazer esse comentário, mas eu falo assim, se fosse um filme patrocinado pela política brasileira, né? Mas, enfim, acontece que, assim, a gente vê realmente filmes que têm um orçamento que aparentemente não é tão grande e apresentam o Uhum. resultado de efeitos visuais e cenas fantásticas, né? Ao mesmo tempo em que tem outros, por exemplo, Superman no Retorno. Não, eu gosto do filme, mas, assim, é um filme que realmente custou muito, muito, muito dinheiro. Tudo bem que ele já está meio antiguinho, ele é um filme de 2006, então... Mas, assim, ele não tinha muitas cenas, e as cenas que tinha, o efeito visual, ele era bem sofrívelzinho, assim, sabe? Tem uma cena dele voando, assim, que dá de ver muito claro que é um boneco voando, assim, um negócio bem mal feito, sabe? Na Mas, verdade, dava um episódio só da gente falando de orçamento e bilheteria, né? Porque se a gente comparar, Alisson, ali Aquaman o primeiro. Se você me falasse, ó, o Aquaman teve um orçamento de 300 milhões, eu acreditava. E ainda falava, de boa. Gente, deu ali na faixa de 170, 180 milhões, né? Claro, fora ali o que a gente sabe que tem. Só que até eu tava vendo hoje, Alisson, o novo Indiana Jones foi a maior fracasso do ano, né? Quiçá da história. Por quê? Porque foi um filme que custou 340 milhões. Meu Deus, nossa. gente, que orçamento é esse? Nem Vingadores, por favor. Então, E isso que eu ia daí, comentar, né? qual foi a bilheteria? 300 e poucos milhões. Deu mais de 500 milhões de prejuízo. Isso Aí, que eu ia... aí que eu te pergunto, são coisas que não fazem sentido. A gente sabe que É, não tem metade da ação e metade dos efeitos visuais aonde que tinha o foi tanto Aquaman. dinheiro, né? Aonde Pra onde foi? que foi? Eu digo assim, nós não somos especialistas em
em cinema, assim, no sentido técnico, né? Uhum. Para saber valores, quanto é que custa isso, quanto é que custa filmar dessa forma, com aquele outra câmera, qualquer, a gente sabe que tem tudo isso. Mas, assim, é uma coisa que a gente fica se perguntando, né? Aonde vai? Porque, realmente, você falou ali dos Vingadores, né? Tudo bem que Vingadores, assim, os orçamentos eram muito altos, Mas também rendia. mas eles tinham já a Uhum. projeção de bilheteria, que era certeza que daria, Sim. né? Assim, eram coisas, era um lucro certo, então eles investiam sabendo que o lucro viria. Mas, de qualquer forma, assim, você pega o Vingadores, né? Claro, os filmes dos Vingadores tinham muitas cenas, muitos efeitos visuais bem interessantes. Mas o Aquaman não perde, não. Uhum. O Aquaman não perde em quantidade de efeitos, em qualidade, em cenas. Você pegar assim, não comparando, Mas já comparando? não vou saber de cabeça, eu ia dizer no tempo, né? Uhum. Provavelmente não. A cena lá de Vingadores Ultimato, aquela cena final da batalha, ela dura muito mais tempo, né? Dura. Dura muito Uhum. mais tempo. Mas, assim, a dimensão da cena, a grandiosidade da cena é muito semelhante da cena final lá do Aquaman. Né? Assim, tem a mesma, assim, aquela quantidade de exército, e ali no Aquaman ainda tem o diferencial de que é todo um exército, os caras, né, montados nos tubarão lá, cara, Nossa. é muito legal. Deve ter sido muito difícil de fazer, por isso que eu digo, até comparando com Vingadores, a maioria das cenas de Aquaman é muito melhor que qualquer um dos Vingadores. Falo bem, né? Por isso que eu disse que ele é muito subestimado, porque a qualidade que esse filme tem, não só na visual, sabe? Sonoro. Eu tava percebendo, dos outros eu não tinha percebido muito, mas agora que eu fui rever, a qualidade sonora do filme é incrível. Sabe? Da mesma forma que é o visual, o sonoro também é, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho de direção também, mas assim, é um filme que você precisa, eu acho que a gente vendo agora o novo trailer, a gente sabe que tá páreo ali com o primeiro, pelo que a gente viu. Se manter a qualidade do primeiro, já tá incrível. Porque eu não sei se consegue fazer mais do que aquilo, sabe? Eu acho Não, até um ele é um pouco filme... impossível fazer mais, porque o primeiro ele tá brilhante. Eu não vejo uma crítica e eu não consigo fazer uma crítica voltada a isso, sabe? E a gente Então, se o começou... segundo, né, ficar no mesmo nível, já tá de Porque a parabéns. gente nem tá falando ainda de história, né? A gente tá falando só das cenas, né? Da construção das Sim. cenas. Mas, assim, ele é todo fantástico, assim, todas as cenas são muito bem construídas, né? A gente comentava aquele dia, né, Raquel, a questão das lutas, quando a Coreografia. Lana, né, ela tá lá Uhum. e aí os Atlantes chegam, né, para pedir, para exigir que ela volte para Atlântida. A luta, a forma como ela luta, a direção, né, a rotação da câmera, aquela cena dele com o pai dele na caminhonete, né, que daí vem a onda. Que cena fantástica aquela cena. Bom. Porque aí vem a onda, né, e aí eles, enfim, engolem ali o carro, e aí ele sai nadando. Nossa, que agonia que dá aquela cena, porque daí ele sai nadando, e aí você pensa assim, ele é o Aquaman, ele já vai achar o carro e vai... E aí ele tá no escuro, assim, e aí os galhos ficam batendo e ele não consegue... Nossa, que cena fantástica. Viu? Mas e é legal cena... a cena, né? O carro vindo, daí ele olha assim, vem aquela onda, e aí a onda... Nossa, é muito maravilhoso. Eu ia falar isso. A cena, ela é boa até com eles dentro do carro. Exatamente. A melhor parte é essa. Ele começa a perceber que tem alguma coisa errada e ele vai indo devagar assim pra frente e vai olhando. E o pai dele dormindo no banco, né? E aí aquela onda vem assim... Quando ele entende o que tá acontecendo, nossa, que cena porque boa, é interessante Alisson. que assim, a gente fica sempre esperando, sei lá, ele é o Aquaman, né? Então ele tá ali no carro, daí você vê aquela onda vindo, a ideia que vem na cabeça, ele é o Aquaman, ele vai pegar ali e vai sair nadandinho na onda e tá tudo certo. Mas assim, eles constroem a cena de uma forma tão legal, né? Que ela vem dela, ela invade, né? Derruba o carro, ela engole ali, né? Entre aspas, ela engole o carro, e aí ele cai, ele sai fora, e daí, e assim, porque o que a gente espera dessa cena? Ele é o Aquaman embaixo d'água, tá no território dele, né? Tá sim. Só que eles conseguem construir um negócio que fica angustiante, porque assim, ele tá no território dele, ele tá dentro da água,
Só que como a onda vem arrastando as árvores, a terra ali, ele fica no meio dos galhos, e daí ele não consegue enxergar, a água fica turva. Cara, é muito doido. E daí o fato Mera. porque ele tá meio desprezando a Mera ali, né? Porque ele não Uhum. quer saber de Atlântida, nada. E aí, de repente, ela vem ali e aí eles usam essa mesma cena para aproximar os dois, né? Para ele dar atenção para ela, né? Porque até então ele não queria conversa. E aí ela vem e ela salva. Todo mundo tá esperando que ele vai salvar o pai, né? Uhum. Na verdade, é ela que Viu? salva ele. Mas os momentos que mostram o poder da Mera, ali de manipulação da água, tudo, né? É muito bem feito. E é muito legal. Todas as cenas, assim, em que ela precisa usar os poderes dela, são poucos, assim, né? Em uma quantidade que se a gente compara com o do Aquaman, por exemplo, mas são muito, sabe, são momentos, assim, bem certeiros, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente depois lembra lá o do vinho, né? Então, assim, então eles fazem o que a gente se lembrar muito dela, porque eles são muito pontuais, né? E assim, isso que eu digo. Eu acho que o Aquaman, ele foge de ser um filme genérico por esse motivo que você falou, sabe? Da gente estar esperando que aconteça tal coisa e ele vem e ele muda o que a gente estava, né? Que a gente pensa, por quê? Porque aquilo já é genérico pra gente. Ah, vai acontecer tal coisa, né? Eu já sei. E aí chega e não acontece. Então, assim, são nesses pequenos momentos do filme que eu acho que ele deixa de ser um filme um pouco genérico. Até na questão de construção de personagem mesmo, sabe? E assim, ele tem umas coisas, que é isso que você falou, ele é o Aquaman, mas ele tem umas Uhum, coisas assim, por exemplo, outro exemplo, né? A cena lá do Arraia, logo no início, no submarino, uhum, né? Que ele salva o submarino, beleza, e tal, e coisa e tal, daí ele tá ali lutando, e aí ele fica lá, o pai dele lá do Arraia fica preso, né? uhum. E aí ele pede pro Aquaman, né, me ajude a Me salvar e ajuda. tal. Cara, quem que ia imaginar que ele não ia salvar? Por isso que eu digo, foge do convencional. E é uma coisa que assim funcionou pela construção do Aquaman dentro desse universo. Uhum, Por exemplo, se fosse o Superman nessa cena, não funcionaria. Ele não salva. Cara, Superman ia salvá-lo. uhum, Independente se o cara queria matar ele ou não, ele ia salvar. Mas ali naquele momento, a gente é acostumado com os filmes de heróis, né? Não, ele vai salvar. E ele não salva o cara. Só que daí depois ele se arrepende. Lá no final, lá ele fala, cara, é muito interessante, porque é, querendo ou não, ainda o Aquaman ali, ele é um personagem em construção, né? Ele começa a ser construído lá em Batman vs Superman, lá na Liga da Justiça, mas é nesse filme que ele vai, e ele ainda está em construção nesse filme. Ele uhum, começa o filme, ele não quer saber de Atlântida, ele não quer não. saber de nada, e aí depois que ele vai se descobrindo, né? Ele Ele, tá lá, ele não salva o cara, depois o vilão acaba se tornando vilão. Não que ele já não fosse um vilão, ele já era um vilão, uhum, mas ele vai se tornar o arqui-inimigo ali exatamente porque ele cometeu esse erro, né? E uhum. depois ele mesmo se questiona, né? Eu devia ter salvo, né? Mas assim, é muito legal de você ver, porque em determinada parte do tempo ele é o Arthur, ele não é o Aquaman, ele é o Arthur, né? E aí você vê ele nessa aventura aí que ele vai passar, né, por todo o filme, e chega um momento que você fala, não, agora ele já não é mais o Arthur, agora ele é o Aquaman, ele só não entendeu isso ainda, né? Uhum. Porque ele é realmente teimoso, né? Ele não quer, ele não quer, ele não Mas quer. sabe uma Mas coisa que eu chega em acho um. bem legal? Uma coisa que eu acho bem legal no filme do Aquaman é que, assim, a gente vai assistir o Aquaman, até o nome, né? Uhum, Aquaman. É um super-herói. E o filme acaba entregando um personagem que é muito maior do que um super-herói. nossa. Porque, assim, isso é interessante, porque, assim, ele é o Aquaman, mas, assim, quem é o Aquaman? O Aquaman, para as pessoas daquele universo, é o cara que é o super-herói da Liga da Justiça, Uhum, que ajudou lá o Batman, o Superman, a derrotar o Lobo da Steppe. O Aquaman é o cara que salva as pessoas ali, é o herói. Mas o filme consegue pegar esse personagem e colocar ele dentro de um universo onde ele acaba sendo muito maior no sentido do roteiro mesmo, da trama, do que um super-herói. nossa. A hora que ele chega em Atlântida, que você vê todo aquele universo fictício ali que eles criaram, cara, o nome Aquaman parece que é pequeno,
Parece, né? Sabe que quando eles falavam Aquaman, o Aquaman, nossa, mas que nome podre para quem ele é. Sabe, parece que Aquaman é um nome tão tosco, é um nominho tão ruim, né? Aquaman, nossa, que nominho ruim do cara que é o rei de Atlântida, né? Uhum. O filme consegue tornar o próprio nome do personagem pequeno, porque ele se torna muito maior do que um herói, né? Apesar de que tem aquela fala, né? O mundo, Atlântida precisa de mais do que um rei, precisa de um herói, né? Ela coloca ali o herói acima do rei, né? Só que na minha percepção, parece que o nome Aquaman é pequeno diante do que ele se torna no filme, sabe? Mas eu acho que o filme, eu acho que ele constrói muito bem. Ele faz a gente se apegar a ele. E ele é um filme, e o James Wan também é um diretor que eu acho que ele sabe fazer bem isso, que é trabalhar personagem. Né? Então, tipo, a gente se apega e eu acho que ele desenvolve bem os personagens por menor tempo que eles tenham em tela, sabe? A gente, até o irmão dele, eu penso, a primeira vez que eu vi, eu pensei, nossa, ai, todo, né? Cabelinho lambidinho e tudo, por mais que esteja na água, né? Mas lambidinho. Mas entende? Tipo, todo engomadinho, penso, nossa, que genérico, né? Vai ser aquela. Limo, né? Que fica no aquário. Vai ser a mesma coisa, mas assim, ele surpreende, sabe? Até o Vulco, né? Eu acho que é um personagem muito legal, né? Que tá sempre. Acho que faltou ali. Eu acho que é a questão de como que o. Porque a primeira vez que o Vulco aparece com o Arthur ele já tá ali adolescente, praticamente, né? Que eles estão treinando e tudo. Eu só queria ver um pouquinho antes de como que o Vulco conheceu ele, né? E tudo. Eu acho que seria bem interessante, mas faz a gente já ter essa noção de que eles, né, desde o início ele tá acompanhando o Arthur da mesma forma. Mas assim, ele é um filme, Alisson, que ele, só voltando, porque assim, não tem muito que a gente criticar desse filme, né? Mas ele é um filme que ele é bom na direção, o roteiro dele não é ruim, é bom também. É que eu acho que todo o resto se sobressai tanto que às vezes a gente até esquece de falar de uma questão de roteiro, né? A direção, a fotografia se sobressai tanto, é tão boa que às vezes a gente deixa até o roteiro em segundo plano. E isso é um aspecto muito positivo do filme, sabe? Porque a gente sempre fala que, porque o roteiro, porque não conseguiu trabalhar aquilo. E aqui em Aquaman a gente acaba deixando em segundo plano. Né? A gente fala dos personagens, a gente fala da fotografia, a gente fala da direção e a gente deixa o roteiro para depois, porque esse filme ele foi tão bem trabalhado, né? E até a gente conversando no último episódio que a gente fez, assim, de cenas memoráveis, cenas bonitas que faz a gente, sabe, olhar e pensar, nossa, que direção, sabe? Que fotografia, que filme bem feito. Tipo, igual aquela parte do fosso ou fossa que eles chamam? Acho que é fosso. Acho que é fosso. Acho que é fosso, né? Que ali eles têm, sabe? Que eles estão ali com. Eu não vou lembrar o nome dos animais que vêm lá agora, nem chega a ser animais, né? São as criaturas as do fosso? as criaturas do fosso, que eles estão lá no barco, né? E eles começam a vir, começa a dar uma agonia, porque aquela cena ela é muito bem feita. Começa, sabe? Eu, pelo menos comecei a ficar agitada, sabe? Mesmo sabendo o que vai acontecer. E eles vão lá e eles pegam Gente, eu que sei o nome, eu sempre esqueço. Um sinalizador. E é tão bom isso, porque a gente sabe, isso a gente já viu em muitos filmes, que realmente tem alguns animais que, né, a maioria ele não gostam da luz, não podem com a luz e tudo. E no momento em que eles entram no mar, e aquele sinalizador vai acompanhando eles, e as criaturas vão entrando no mar e o barco tá lá em cima. Então você tem a separação, né? Você tem ali eles indo com o sinalizador, as criaturas vindo, o barco lá em cima. Gente, não, sério, eu pensei, eu vou tirar uma foto disso aqui e fazer um quadro, sabe? Que coisa bem feita. Que coisa bem feita. A fotografia dessa cena é sensacional. E é legal assim, por isso que eu digo, foi muito genial a ideia do diretor, por quê? O fosso ali na história, ele é um lugar escuro, né? Ele é trevas, né? Ele representa as trevas ali. Então, assim, ele é um lugar... As criaturas do fosso, elas não conseguem... Elas têm aversão à luz. Então, como é que você vai fazer uma cena... Exatamente. No mar, no fundo do mar, num lugar escuro com as criaturas do fosso, sem iluminação, para que fique uma cena... O cara foi muito genial. Essa ideia do sinalizador, ela
ela deu um sentido no roteiro, ou seja, o sinalizador não estava ali só para proporcionar a luz para eles construir a cena, né? Não foi o sinalizador, ele tinha um propósito dentro do roteiro, que era, né, eles conseguiam entrar e afastando as criaturas, e ao mesmo tempo ele serve de luz para a cena. Nossa, então é uma incrível. cena no escuro, mas que tem luz. E essa luz ela não é contraditória porque ela tem um propósito de estar ali. Que é, né? E assim, tá, eu tenho a ideia da luz, beleza. Eu tenho aqui, então eu tenho as criaturas do fosso, eu preciso de uma luz para afastar elas, eu tenho uma desculpa e eu preciso de uma luz para ter luminosidade na cena. O que eu vou fazer? O sinalizador, cara. É incrível. É muito interessante, né? É muito bom. Eu fiquei imaginando assim, se eu fosse construir essa cena, será que eu ia pensar no sinalizador? E será que uma vela vai dar certo? O Bob Esponja faz fogueira embaixo d'água, então. É, uma lanterninha. Acho que eu vou colocar aqui no roteiro uma lanterna. Cara, foi muito legal. E é legal, assim, não só o fato do sinalizador, o fato de que o sinalizador acaba. Então, ele tem que pegar o outro e acender e... Exatamente. E às vezes, para quem está escutando, pode achar, mas, né, que bobeira só falar em fotografia, em direção, né, no CGI. Mas, gente, se a gente pensa que filmes de heróis, né, antigamente e ainda hoje, muita gente acha que às vezes não analisa esses aspectos mais técnicos, né, Alisson? Vai muito pela pancadaria, muito pela ação. Por isso que eu acho que o Aquaman, ele é tão diferenciado, sabe? Ele tem ação, ele tem momentos de muita ação, Esse sabe? Que eu ia falar. De muita ação. Nesse aspecto também, e ele não perde em aspecto de fotografia, de direção, ele consegue fazer tudo em um filme só. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente trazer isso, sabe? E antes porque de falar da pancadaria, eu acho que eu te cortei, pode falar. Rapaz, não, mas é que, igual eu te falei, muitas pessoas podem achar muito superficial falar disso, sabe? Ai, porque é filme de herói. Mas não é porque é filme de herói que você... Gente, é cinema, sabe? Entende? Viu? E assim, você falou ali da questão da pancadaria e tal. Tem muita cena de ação, nós já vamos falar das cenas de ação, que são top. Mas só para eu não esquecer isso, você falou antes dos personagens. O filme do Aquaman, ele consegue trabalhar bem todos os personagens. Consegue. Cara, ele trabalha o pai dele muito bem, a mãe, ele trabalha... Todos os personagens que aparecem são bem trabalhados. Né? Então, assim, não tem uma quantidade gigantesca de personagens, mas aqueles que tem são muito bem trabalhados. O Arraia Negra é bem trabalhado também, né? Embora o foco ali ele não fosse o vilão principal, né? Sim, ele é o vilão secundário. Né? Mas ele é bem trabalhado. O Vulco, né? É Vulco? É o Vulco. Também é muito bem trabalhado. Né? A Mera é muito bem trabalhada. Né? Todos eles, até o pai da Mera, é muito bem trabalhado, que é o rei, Ai, putz, não vou lembrar o nome dele. Ó, as motos aí. Agora eu vou escutar. Eita, nós. Mas vamos lá, como é que é o rei... Deixa eu ver aqui. Me fugiu o nome agora. Mas até assim, o Orm, que é o irmão dele... É muito bem trabalhado, principalmente a parte lá que né, ele tá achando uma desculpa para a guerra. O Nereus, isso. E aí a Mera fala para ele assim... Não, o senhor também quer a guerra, porque não faz sentido apoiar... Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos aqui na minha rua. Isso aí. Passou o barulho da moto agora. Passou? Mas assim, então assim, todos eles são muito bem trabalhados. Até aquela questão do reino dos... gente, eu me esqueci o nome do reino lá, que é dos peixinhos lá. Sim, o reino dos peixinhos. As pessoas vão entender. Quem veio falando é o Nemo, né? O reino do Nemo. o reino do Nemo. Que daí ele acaba matando o rei lá, né? Uhum. Cara, tipo assim, até aqueles personagens assim que aparecem em meio minuto são bem trabalhados. Mas assim, voltando, não voltando, mas só alguns aspectos do filme. Ele tem uma coisa boa que ele te pega muito rápido, tipo o início lá com o pai do Arthur e a rainha, né? Assim, 5 minutos deles juntos, sabe? Você já fica triste com ela ter que partir, e você já toma um susto com os soldados vindo atrás dela, e você tem toda aquela luta
coreografia e câmera maravilhosa. Não tinha que ficar melhor. Parece um videogame. É incrível. Mas assim, você se apega, sabe? E o filme, ele é muito rápido no início, né? Quando a primeira vez que eu assisti, pensei, nossa, vai demorar aqui, né, pra ele dar uma introdução, tudo, a questão do pai e da mãe. E foi muito rápido. E ele E conseguiu ele, de uma forma muito boa. Meu Alisson, aquela cena que ele já tá ali, menino, deve ter uns 8, 9 anos, que ele tá lá com a escola. E eles, meu, que cena é sensacional, aquela? Para, é sensacional. sensacional. Os peixes, os tubarões começam a vir na direção dele, o tubarão começa a Ó, bater no vidro. e olha, Nossa, vou te dar uma outra sacada aqui, ó. é incrível. Assim, primeiro, né, reforçando que realmente ele consegue construir uma sintonia muito rápido. Então, assim, Consegue. em poucos minutos você se apega com aqueles personagens ali, com aquele Uhum, relacionamento deles ali. Eles conseguem construir um relacionamento entre os dois personagens muito rápido ali, né? muito. Mas, assim, eu perguntei, né? Perguntei na escola, quem está assistindo o nosso Osmo de novo, gente do céu. Eu abri, ó, agora eu vou fazer um parênteses aqui, né? Eu abri aqui, estou sem ar-condicionado nesta peça aqui, no E momento. tá muito calor. Estava muito quente aqui, e aí eu não queria deixar o ar da outra peça ligado aqui, porque senão ia vir barulho de lá, né? Aí o que eu fiz? Abri as janelas aqui, e aí agora veio o barulho de fora igual, então não adiantou nada. Devia ter deixado fechadas as janelas e com o ar lá da outra sala. Mas, enfim, tá quente aqui, né? Enfim, Tá quente. Mas, enfim, acontece. para quem não sabe também, aí, que está assistindo esse episódio, nós trabalhamos com educação, com ensino fundamental, tanto eu como a Raquel somos professores, e eu comentei com os alunos, né, alunos de terceiro ano, sobre o filme do Aquaman, né, comentei assim, né, o que o professor fez no final de semana? Eu assisti o filme do Aquaman esse final de semana. Uhum. Nossa, eles falaram assim, foi muito engraçado, porque vários, não foi um só, sabe? A parte que eu mais gosto desse filme é aquela cena que o tubarão bate no aquário, e É. aí, claro, identificação, né? Uhum. Ele naquela cena, o Aquaman ali, o Arthur, ele é criança. Ele tem uns Então, 8, assim, é 9 mais anos uma por aí. sacada que eu não tinha me pensado nisso antes, mas aí quando as crianças, todas elas começaram a falar que a parte que elas mais gostavam desse filme era a cena do Aquaman lá no aquário, Que legal. né? Daí eu pensei, né? Olha só que outra sacada legal do filme. Ele conseguiu ganhar também as crianças nessa cena, E é bem né? no início, assim, do filme, né? Então é bem interessante. E, assim, é uma das minhas cenas preferidas também. Eu acho que é uma das minhas cenas preferidas no mundo dos heróis, assim, sabe? Porque ela é uma cena muito poderosa, sabe? Você vê ele ali criança e de repente ele vira, o olho dele já tá, os olhos dele já estão diferentes. E aí você vê o poder de quando a câmera vai se afastando, né? Que ele vira Peixes para todos as assim. pessoas. E daí todos eles na direção dele. Putz, que cena maravilhosa. E que bom que eles comentaram isso, Alisson. Quer dizer que E eles esse, assistiram também. e esse poder é muito legal, né? Muito. É muito legal esse Nossa. negócio dele, que na verdade é a piada das piadas, né? Uhum. Porque, tipo assim, o Aquaman, ele é um personagem que... outra coisa que a gente precisa falar, né? Talvez até um ponto para o Zack Snyder, né? O Hum, Aquaman, ele sempre foi piada, né? Ele sempre foi um sempre. personagem muito... Que, assim, se a gente for pegar as animações, né? Os Super Amigos, o Aquaman, ele é sempre meio ridiculão, assim, né? Aquele personagem, assim, que ele Já é meio... faço um paralelo com The Boys, né? Que tem o. Meu Deus do céu, agora me fugiu o nome. Tem Mas o ele é ridicularizado. Meu Deus, gente, ridicularizado. ridicularizado perante os outros, sabe? Sim. Né? Toda ali a construção de roteiro faz ele ser muito. Ele é o que fica para trás, ele é o excluído. Então, assim, e como ele Mas faz assim, uma sátira. nos quadrinhos, não. Os quadrinhos a gente sabe que o Aquaman, ele, né, realmente ele tem todo esse potencial aí. Mas É, nas animações, principalmente, e assim, o Aquaman, ele sempre era piada, exatamente porque, qual que é o poder do Aquaman? Falar com os animais, né? Tipo, falar com os peixes, que poder mais uhum. trouxa, né? Mais sem graça. E É aí, assim, profundo. o Zack Snyder, né, tem um ponto aí que foi ele que, assim, trazer o Jason Momoa para esse papel, né? Ai, Porque assim, vamos lá, vamos pegar outras versões do Aquaman.
tem a versão lá, além das animações, né? Tem a versão lá do Smallville, que é um cara, né, loiro e tal, no mesmo estilo. Tem um episódio, eu não sei se você chegou a assistir, eu tenho ele em algum lugar aí, em algum HD. Teve uma série do Aquaman que foi cancelada, não sei se você sabe. Eu já vi imagens, mas de assistir, não. Eu tenho esse episódio, viu? Tá em algum dos meus HDs aí. Se não foi aquele HD que estragou, né? Que nós perdemos até um episódio aqui do Cinecast naquele HD, eu sei que ele tá salvo em algum lugar, que inclusive era com o ator que fez o Oliver Queen na série Smallville. Né? Então, assim, ele havia sido escalado para fazer o Aquaman, fizeram o episódio piloto, acabou não né, sendo produzida a série, e aí ele acabou depois fazendo o Oliver Queen lá em Smallville. Mas esse episódio dele também, bem legal, muito bom, mas é esse Aquaman, né, galanzão, assim, não que o Jason Momoa não seja né, um galanzão também, mas é diferente. É outro estilo, sabe? É outra vibe. Porque assim, tu pega ali esse, que eu não vou lembrar o nome do ator agora, mas assim, é aquele cara, né, o bom rapazão, assim, loirinho e tal, né? O Jason Momoa não, o Jason Momoa é brutão, né? Cabelão, aquela barbona e tal, ele tem um estilo muito diferente, assim, né? E diferente das HQs também, né? Até pelo aspecto físico e tal. Então, assim, eles tentaram dar esse aspecto mais havaiano, assim, esse negócio mais ali do Moana, né? Como é que é aquela coisa mais brutão, assim. Ele é mais desleixado, assim, né? Exato, era nisso que eu queria chegar, né? Ele não é aquele cara todo, né, bonitinho ali, não. Ele é largadão, ele é o cachaceiro lá e tal, ele é o vida louca, né? E aí, assim, no começo eu ficava pensando, será que vai funcionar? Né? E funcionou muito bem. Eu acho que, na verdade, acabou sendo isso que ficou legal, sabe? Até na animação da Liga da Justiça, que é uma animação muito boa, assim, sensacional, né? A Liga da Justiça, aquela animação clássica da Liga da Justiça, é uma das melhores, assim, em termos de roteiro. O Aquaman, ele já é o cara mais que ele é o rei, né? Ele é o rei de Atlântida, ele é tudo certinho ali no sentido de, né, do papel dele como rei e tal. E no universo ali da DC com o Jason Momoa, eles desvirtuaram tudo isso. Ele é o cara que não sabe o que tá fazendo lá, sabe? Ele não é a praia dele. A praia dele é vida louca e ele tá lá, né? Caiu de paraquedas ali. Só que funcionou muito bem. A escalação dele é muito boa, porque assim, ele nunca foi um ator muito conhecido, assim, né? E também ele não é um grande ator, assim, vamos dizer, na verdade. Só que pro papel de Aquaman, ele caiu como uma luva, sabe? Eu, pelo menos hoje, não vejo um outro ator no lugar que substituiria, sabe? Só que assim, pra mim tem seria uma outra coisa. Muito difícil. Só que assim, tem uma outra coisa interessante, Raquel, que ele ficou muito bem no papel do Aquaman, só que ele construiu esse Aquaman. Porque, assim, por isso que eu falei, eu citei esses outros que vieram antes, para dizer assim, o Jason Momoa, ele criou um Aquaman. Porque, assim, o personagem que ele interpreta não é o Aquaman das animações, não é o Aquaman dos quadrinhos, não é o ele Aquaman único, né? Cara, ele criou um Aquaman. Vamos, né, não comparando, mas como o Robert Downey Jr. Né? Assim, tudo bem. Tem o Homem de Ferro lá nos quadrinhos, tem as características, mas ele criou uma interpretação, ele criou uma forma de ser o Tony Stark. Sim. Que casou, né? O Jason Momoa, ele pegou um personagem que já existia antes, que já tinha outras versões, e ele conseguiu. Por isso que eu digo assim, não é um excelente ator, não é lá o melhor ator do mundo, mas ele construiu um Aquaman diferente de tudo que teve antes e que funcionou. O Aquaman é muito doido esse filme. Não, e ele tem muita coisa que podia dar errado e deu muito certo. Não, e ele é diferente até do Aquaman da Liga da Justiça, sabe? Parece que ele é outro nesse filme. Então, assim, eu não tenho muito que criticar o Jason Momoa no papel, sabe? Eu acho ele incrível e eu acho que grande parte do sucesso do filme foi muito por ele, sabe? Eu acho que ele cativou muitas pessoas, sabe? Opinião polêmica. Conta.
Qual a Eu sei opinião? que a galera, Lá vem. eu sei que a galera que é o pescoço da Mera, Hum, meu Deus, como é que é o nome dela? A Amber Heard. Amber, meu Deus, gente, ó, isso que eu vim aqui fazer o programa sobre o filme do Aquaman e esqueci o nome da atriz principal do filme. Amber Heard. Assim, né? A gente sabe que aí tem toda essa polêmica, né? Eu, para te falar bem a verdade, sim, bem a verdade, eu acompanhei algumas notícias lá Uhum. desses acontecimentos pessoais da vida dela. Não sei te dizer bem certo. Eu sou mais inteirada no assunto, assim, eu não gosto muito dela. Só Então, que, infelizmente, ela foi muito bem como Mera. E aí ficaria muito estranho tirar ela do filme. Eu vou deixar até não, o não, mas momento assim, piada daqui a pouco. tá, não, mas aí nós já estamos falando do 2, né? Vamos falar lá do primeiro filme. Ai, Então, assim, eu sei que tem todo esse lance aí da Amber Heard, mas, assim, ela funcionou muito. funcionou muito bem. Ela caracterizou muito bem, ela, assim, tanto que, assim, a Mera da Amber Heard, ela é muito mais parecida com a Mera do que o Aquaman com o Aquaman, falando nos quadrinhos, Aham. né? Assim, a caracterização dela, né? A questão ali ela é muito parecida com a personagem dos quadrinhos. E ela é uma boa atriz E também. não, e assim, ficou Uhum. muito legal a interação deles, as cenas, né? Eles têm Assim, uma as química muito expressões, legal. né? No começo é interessante que aquelas expressões que ela faz assim de meio de nojo, assim, Uhum. ficou muito Uhum. legal. É muito interessante a forma como eles construíram, né? E realmente assim, ela só está ajudando ele, não é porque é por causa dele, né? Ela está ajudando porque tem todo aquele problema ali de político ali e tal, né? E ela quer fazer o que é certo. E aí, assim, o filme consegue construir a relação deles, assim, ao longo da história mesmo, né? Não é forçado, não tem nada forçado, Uhum. né? É bem legal isso. Não, e ela E é muito importante pro enredo do filme, se você ver. Muito das motivações, assim, de tudo que acontece é por conta dela. Então, assim, ela é uma personagem realmente muito importante, sabe? e o filme explica coisas assim que às vezes é engraçado, né? Porque até comentei contigo aquele dia do negócio do Pinóquio, né? E Uhum. ela fala assim: o que você vai fazer, né? E ele pede lá para a baleia abrir a boca para eles Uhum. entrar dentro. Ah, funcionou com o Pinóquio, né? Tá, beleza. Foi uma piada. Quem está assistindo Poderia entendeu a ter ficado piada. solta. Eles não precisavam ter explicado. Não, eles não precisavam ter feito ela entender a piada. Nós, as Uhum. telespectadores, entendemos a piada. Pronto, beleza. Mas aí depois, quando eles estão lá na ilha, lá, né? Aparece a menininha e dá para ela de presente o livro do Pinóquio. Uhum. Né? E ela fala assim: você arriscou nossas vidas baseado numa história infantil, né? Daí é engraçado que ele fala assim: nem sabia que era um livro, eu vi o filme. Eu assisti o filme. Tipo assim, Exatamente. eu não leio, né? Nem sabia que Muito era, bom. nem sabia que era um livro, eu assisti o filme. É Não, é muito muito engraçado. bom. E E assim, aquela cena toda na ilha ali também é muito boa. Aquela cena com a Raya ali, toda aquela cena de ação é sensacional. Você comentou, né, aquele negócio de ter dois núcleos, né? Porque está acontecendo duas lutas ao mesmo tempo. Ele está lutando uhum. com a Raya e ela está lutando com os Atlantes, né? Então, assim, aparece a câmera aqui, os dois filmando, e lá atrás, na mesma cena, a outra cena lá, eles pulando os telhados. É muito legal. Muito bom. Mas assim, né, falando ali dos vilões, que a gente sabe que o Worm é o irmão dele, ali, o mestre dos oceanos, é o principal. Mas a gente também tem uma grande participação, que quando eu fui assistir até que achei que ia ser menor, porque a gente sabia que o vilão ele seria o irmão dele, né? Que é o do Arraia Negra. E ele não deixa muitas pontas soltas, assim, sabe? Então aquela cena lá do início, né, do pai dele morrendo, eu acho que foi uma cena muito, muito boa, sabe? E é uma cena demorada se você para observar, que tem toda a questão do submarino, aí aquela cena espetacular do Aquaman chegando de costas assim, bate o cabelo, né? Então assim, tudo isso é muito bem construído, até chegar o momento em que ele vê que o pai dele vai morrer, né? E ele sai, então assim, é uns 10, 15 minutos ali dentro do submarino. Então assim, é construído. Sabe? Ele não é simplesmente jogado. Ah, o Arraia Negra quer se vingar do Aquaman porque matou o pai dele. Eles poderiam muito bem chegar e não ter feito cena nenhuma, né? Só ali contando,
contando e contando, mas não, eles foram lá, fizeram toda uma cena, né, e assim, é uma cena bem emocionante, se você parar pra ver, em alguns momentos a gente fica até com, né, putz, meu Deus, vai deixar o cara ali pra morrer, mesmo sabendo o que ele fez, Sim. né, é uma cena que prende a gente, ela é uma cena demorada, bem Não, feita, assim. eles, assim, é tudo muito bem construído, sabe? Uhum. Um detalhe interessante ali, que tu falou dessa cena do submarino, eu achei legal, assim, a primeira vez que eu assisti o filme, assisti no cinema, o Aquaman, já me chamou a atenção, assim, que nessa cena, eles mostram também uma coisa interessante, que é o poder, o nível de poder dele. Uhum. Porque eu achei bem legal, porque assim, a gente sempre tem esse lance de, vai levantar um prédio, vai levantar, o Superman. Uhum. Dá um planeta para ele levantar, ele levanta. Uhum. Mas o Aquaman, ele tem esse lance de, assim, tá, qual que é o nível de poder do Aquaman, né? A gente sempre tem, tipo, tu pega Mulher Maravilha, o Superman, são personagens que o nível de poder deles é mais trabalhado, então a gente já Uhum. sabe mais ou menos dizer qual é o nível de poder. Ele faz isso, ele faz aquilo, né? Tanto que a própria Mulher Maravilha a gente já conversou, né? Nos filmes, por exemplo, ela tem um nível de poder muito menor do que nos quadrinhos. Uhum. Nos quadrinhos ela é muito mais poderosa, assim, né? Ela tem muito mais feitos, assim, poderosos. O Aquaman, ele é um personagem que, teoricamente, nos quadrinhos a gente sempre fica em dúvida, sabe? Ele não tem muito esse lance, não tem esse lance da força, mas como é que é? Qual que é o nível de poder dele? Né? Eu sei que tem uma história do Aquaman que é bem interessante. Eu lembrei, olha só, a cabeça da gente, né, fica misturando realidade com ficção. Né? Quando teve aquele lance do submarino lá, do Titanic lá, né, que implodiu, né? E aí Sim. eu estava assistindo uma notícia e o pessoal falando sobre a questão da pressão atmosférica no fundo do mar, né? Uhum. E eu lembrei, olha o que eu fui lembrar, né? Eu lembrei de um quadrinho. Se eu tivesse lembrado, eu até ia pegar, eu tenho ele aqui, eu tenho que achar ele aqui, ia mostrar aqui no vídeo. Lembrei de um quadrinho onde eles estão enfrentando um vilão e aí ele joga uma força de pressão e daí toda a Liga da Justiça acaba, né, fica meio que, né? E aí Uhum. ele fala assim, vocês não conseguem aguentar a pressão. E aí o Aquaman fala, pressão? Você nunca esteve no fundo do oceano. E aí ele Uhum. levanta, ele é o único que consegue, nem o super-homem, tá todo mundo lá, né? Tá, e ele pega e levanta e consegue daí, né, dar o golpe lá no vilão. Que E aí eu legal. fiquei pensando nisso, né? Tipo, se a gente for parar, claro, mais uma vez, né? Não misturando realidade com ficção, mas assim, e aí no filme eles falam, né? Que os Atlantes foram adaptados para aguentar as grandes pressões Uhum. submarinas. Até isso eles falaram no filme. E tem a cena lá inicial dele levantando o submarino, né? Então, e aí por Aham. isso que eu ia falar, essa Uhum. cena do submarino, eu achei, quando a primeira vez que eu vi, eu já falei, cara, essa cena já estabeleceu bastante coisa do nível de poder dele. Ele Nossa. levanta o submarino sozinho, ele tá lá e pensa, Pra né? Ele ele é tá embaixo da fichinha. água, então ali não é Uhum. só o peso do submarino, é todo o peso da água ali, ele levanta, e aí depois ele entra, daí tem aquela parte que é muito engraçada até, né? Que ele joga aquela bomba nele, e daí ele cai, ai, né? Daí ele levanta assim, é muito legal, sabe? Muito Outra bom. coisa bacana é quando a Raia dispara contra ele, que ele se machuca, né? Depois a Mera coloca lá negócio com água lá e ele vai curando. Também mostra essa questão do fator de cura na água, né? Uhum. É bem legal, sabe? Eles conseguiram trabalhar os poderes dele bem legal. Não ficou só no lance do conversar com os peixes, né? Sim. Meu, mas a gente gosta desse filme, né? Se deixar, a gente fala coisa boa até amanhã. É Não, muito mas bom. tem muita coisa boa pra falar. O Arraia Negra, eu acho que ele, como um vilão secundário, ele é bem trabalhado, sabe? Por quê? Porque a primeira cena que você tem lá com o pai dele, eu acho que te faz, não é se apegar, mas te faz entender melhor o vilão, sabe? Então, assim, não fica aquela coisa superficial. Fica contextualizado, fica melhor trabalhado. Então, assim, eu até tinha comentado esses dias com o Alisson que a minha crítica ao Arraia Negra é a questão do uniforme, né? Que me tira um pouco. Assim, ele parece muito. Eu não sei a visão do Alisson nesse sentido, mas ele parece muito plastificado, sabe? E assim, eu acho que é muito diferente dos outros personagens. E daí me tira um pouco.
Não me tira do filme, mas eu fico achando muito estranho, sabe? Eu não sei se eu sou uma. Sabe Eu o que que sou que eu acho? chata, eu Eu que sou acho assim, chata, ou não, porque eu acho assim, realmente ele tem ele tem um um aspecto meio diferente. armadura, sim, Raquel. Uhum, Ele tem sim um aspecto meio armadura. Mas o que eu acho interessante? Ah, vamos pensar assim, o Arraia Negra, a característica principal dele é o cabeção, né? uhum. O Parece uma caçapete, mosca. o capacetão lá da Pura uma mosca, mosca. Eu acho que é pura isso uma que mosca. é isso que me lembra. Acho que Que eu vejo assim, ó, realmente ele tem um aspecto meio armadura, meio aquela coisa, né? Talvez muita. é meio rígido, assim, sabe? Parece que ele não É, consegue se só que movimentar muito o que bem. eu penso assim, esteticamente falando? Lembrando agora do Besouro Azul, né? Assistindo uma entrevista com o diretor do Besouro Azul, sabe que o Besouro Azul, o personagem nos quadrinhos, nas animações, ele tem, né? Ele tem a boca, tudo, né? Ele tem, né? Uhum, Ele mexe a boca e tal. E aí ele uhum. falou assim: ó, a gente tentou fazer a boca, mas não ficou legal. Eu Então eles imagino. acabaram fazendo a Tudo. máscara, tudo, né? A máscara Uhum. fecha tudo, que a boca nunca não ficou legal. O que eu acho, o que eu penso ali? Eu concordo contigo que talvez a armadura dele tenha ficado muito. Mas assim, tem o lance dos Atlantes, que eles têm uma. E isso é muito legal, já vou comentar na sequência. Mas assim, eu penso que se eles fizessem uma roupa menos volumosa, ia ficar muito desproporcional com a cabeça. Ia, né? Sabe? Porque é bem grande. A cabeça, porque assim, o Arraia Negra ele tem que ter o cabeção porque é a característica do personagem. Se Uhum. eles fizessem uma roupa mais, né, sei lá, um colão, um negócio assim, ia ficar um trem meio esquisito, eu acho. Não, mas assim, é só porque eu sou chata mesmo. É só pra ninguém falar, nossa, Ah, mas tá. só falaram bem do filme, entendeu? Aí tem que ter Vou anotar essa informação. tem que ter uma estratégia. Não, mas ó, eu falei mal ali do Arraia Negra, do Vou uniforme anotar essa dele. informação aqui. A Raquel é Outra coisa que eu vou falar mal, e repito, ele saindo do mar ao som de Pitbull. Eu não me aguento. Eu não aguento. Parece o de férias com o ex, sabe aquelas propagandas de férias com o ex que a gente vê? Puro, Alisson. Puro. Parece que eles assistiram a propaganda de férias com o ex e falaram: eu vou fazer assim. SOS Malibu. E daí, exatamente. Aí tem eles bem. Não, parece que é. Parece que foi feito Ah, assim, ó. agora tá. Não, não. É pra Olha irritar. só, você que tá me estragando a cena. Ah, Porque eu não tinha pensado nisso, o mas quê? agora você falou, eu lembrei daquele. Eu lembrei daquele. Cara, tem um filme do The Rock, eu não vou lembrar o nome agora, que eles são salva-vidas. É o. Não é, não é SOS Malibu, não é? Mas é Não. o Baywatch? Eu não lembro. Eu sei que eles são. Baywatch. E tem uma cena assim Baywatch. que eles saem, sabe? Esse lance assim, Sim! eles saindo Não, da água assim. por isso que eu digo, eu acho que é proposital, porque tem aqueles momentos ali com o aviãozinho que já tem uns momentos bem cômicos, entende? E assim, eles não saem da água normal, eles saem lentamente, e aquilo lá dura uns 15, 20 segundos. E a música do Pitbull atrás, puro o de férias com o ex. Mas Viu? assim, me Outra coisa que você arranca falou. boas risadas, sabe? Parece que é Outra muito coisa que você proposital. falou agora, humor. Hum, Ele tem umas cenas bem legais de humor. Não é amor, não é humor forçado, não. né? Principalmente, sabe o que eu achei interessante? As cenas de humor são principalmente entre ele e a Mera, né? Alguma tiradinha Uhum, dele com a Mera. E é interessante porque, assim, olha como foi bem construído. Sinceramente, assim, eu sempre falo que o meu filme de super-herói que eu acho o roteiro mais bem construído é o The Dark Knight, né? Mas uhum, quando a gente começa a estudar o Aquaman, ele também é muito bem pensado. é, Porque, assim, bem feito. até o humor parece que ele tem uma razão para existir no filme, não é um humor jogado, sabe? Lembra da Liga da Justiça, do Joss Whedon? Uhum. É aquele Do humor, nada assim, vinham, né? do nada, não tem, parece que... Uhum. E não, ali, as cenas de humor, geralmente, elas acontecem em alguma fala dele com a Mera, mas também não é uma coisa assim jogada ali. A gente sabe aquela coisa de casal assim que ele tá gostando dela, mas ele não Uhum. quer dar o braço a torcer e daí ele fica fazendo coisa para irritar, Aham. né? E aí nessas coisas eu acho que eu travei, não, voltei. Não, tudo certo. Aqui para mim tinha travado um pouquinho.
E aí é nessas horas que lança essas coisas e fica engraçado, né? Por exemplo, o lance lá da máquina lá que funcionava com água, né? Que daí ela pega a água da testa, do suor dele lá, Uhum. e daí ele fala assim, era só ter falado que eu mijava aí, né? Daí ela olha assim, Ai, me poupe, né? né? O lance lá do cheiro, né? Que ele fala assim, eu não vou entrar nisso aí, depois eu vou ficar cheirando mal. Daí ela fala assim, como se já não tivesse fedendo, né? Daí ele cheira assim, nossa, né? Cara, é muito engraçado Viu? essas cenas, porque ela é tipo assim, é um cutucando o outro, assim, né? E assim fica um humor legal, sabe? Não, e são cenas cômicas, assim, que não tem em nenhum momento só do filme. Tem no meio, tem no começo, tem no meio e tem no final. A própria cena do sino, que tu tava comentando comigo esses dias, Eu ia esquecer, se de, você não falasse. de salvando a criança, e é um momento de tensão ali, e ele vai dar uma cabeçada no sino, Cara, aquela sabe? cena é muito legal, cara. Eu E você, adoro aquela cena. e Porque daí, assim, tu tá ninguém esperava. tenso. Aí o que Uhum. a gente espera? Ele vai pular em cima, sei lá, vai pegar a criança, vai tirar a criança, ou vai empurrar o sino. Quem que esperava que ele ia dar uma cabeçada no sino? Não, e é o momento em que você tá tenso, tu tá ali na expectativa, e de repente ele dá uma cabeçada no sino, sabe? Eu Eu, solto um riso sincero. sabe o Aquele que é riso legal assim. dessa cena? Você falou antes, né? A questão dos efeitos sonoros, né? Uhum. Cara, essa cena é muito engraçada, ela acaba sendo engraçada, porque ele vai para salvar a criança lá e ele dá a cabeçada no sino e ele dá um barulho tipo de pim, né, como se fosse um metal batendo no outro assim, né? Cara, é muito engraçado, tipo, ô cabeça dura, hein? Não, mas é muito bom. Mas assim, passando pro irmão dele, o Orm, né, o Mestre dos Oceanos, eu também acho que ele foi bem trabalhado, sabe? Ele não aparece tanto no filme, assim, em momentos mais específicos, realmente, porque, na verdade, eles separam, né, em núcleos ali. Então tem o Aquaman e a Mera, e tem algumas vezes aparecia o Vulco, aparecia o irmão dele, né? Mas realmente é mais nas questões de luta ou quando o Aquaman tá junto com ele que ele aparece. Mas assim, na primeira vez que eu assisti, eu achei que eles não iam trabalhar tão bem assim o irmão dele. Claro que se fosse ver, faltava algumas coisas dele mais novo, de como que foi, mas assim, ele é bem trabalhado, sabe? A Uhum. gente entende, a gente né, não concorda, mas a gente entende as motivações dele. Tem toda uma questão com o pai, com a mãe, e ele tem ele de poder mesmo, né? Ele é muito corrompido ali pelo Olha, poder. para E falar bem a assim, verdade, a única cena assim que eu fiquei, porque esse cara foi a cena que ele matou o peixinho lá. ai, Porque, assim, uhum, todas as outras cenas tem esse lance de poder, esse lance uhum, da mágoa dele lá, esse lance da disputa com o irmão. Até ali, beleza. Né? A questão dele querer atacar a superfície também tem um resquício de mágoa ali por causa da mãe que saiu, que ficou com o cara da superfície. E tem daí, claro, é bem interessante isso, né? Porque a gente percebe claramente que ele tem uma mágoa com a superfície, mas ele usa como desculpa o fato da superfície poluir os oceanos. eu Então, ia assim, falar olha que agora. legal. Cara, isso na verdade dá uma reflexão política aqui, dá uma reflexão ideológica. Não vamos fazer isso, mas dá. Porque olha que interessante, ele usa um argumento que faz sentido, que é a questão de que a humanidade Coerente, polui os bem oceanos, coerente. então, assim, é um argumento coerente, mas esse argumento ele não é o sentimento real, ele é uma Uhum, desculpa para ele fazer o que ele quer, que é né, a mágoa dele. Nossa, gente, isso dá um debate viu? filosófico. Mas é muito interessante porque eles não tocam nesse assunto da poluição só uma vez, né? Tem toda aquela cena que ele se rebela ali e ele faz como se jogasse tudo né? Então, assim, meu, que cena forte. Porque daí você vê, tipo, todos os navios, todos os barcos que afundaram, toda a poluição, sabe? Invadindo as cidades. E aí passa como se fosse o jornal, assim, gravando, né? E daí você entende, putz, mas olha, no filme de herói, você falar sobre a poluição, né? Principalmente a poluição dos mares. Olha que
como eles conseguiram, sabe, eles conseguiram trabalhar essa parte muito bem. Eu fiquei Agora muito, agora sabe? eu consegui lembrar de uma coisa que eu senti falta no filme. Que nessas cenas eu acho que poderia ter aparecido alguma coisa. Que era a Liga da Justiça. Eu sei que ela não ia aparecer. Eu sei porque, assim, Aquaman vem depois do fracasso da Liga da Justiça. Então, assim, ela não ia aparecer. Só tem uma referência, que é quando a Mera fala para ele, você derrotou o Lobo da Steppe, né? Aquela parte lá. Então, assim, só tem essa referência à Liga da Justiça, e nem fala da Liga, fala do Lobo da Steppe. Então, assim, eu sei que no momento ali eles não iam colocar a Liga da Justiça, mas principalmente nessa cena, seria interessante não colocar o personagem participando na TV, sabe? Tipo assim, sei lá. Momento do jornal ali. Porque pensa, toda a porcariada que estava no mar foi jogada de volta. Os navios, não só a poluição, os navios de guerra foram jogados Nossa, na mar. muita coisa. Seria interessante uma cena assim, a reportagem passando sobre, e parecer lá, sei lá, o Superman ajudando a tirar um navio do meio da cidade. Ou a própria jornalista falando, né? O Superman, né? Ou a Liga da Justiça, né? E tal, está ajudando porque assim, isso até faria com que o ataque do Orm se tornasse mais significante, né? Fala assim, olha, isso que aconteceu, não, sei lá, a Liga da Justiça está auxiliando no resgate das pessoas, sei lá, tornaria isso mais significativo. Eu acho que eles poderiam ter trabalhado um pouquinho melhor essa parte, porque foi bem grandioso, assim. Você sabe que tem animação, né, da Guerra de Atlântida, e essa animação ela é baseada nos Novos 52, que também tem essa história nos Novos 52. Não é uma adaptação exatamente igual, né? Mas é bem interessante, né? Porque daí tudo isso que acontece ali do Orm querer atacar a superfície e tal, tudo isso acontece nos quadrinhos também. Só que nos quadrinhos é a Liga da Justiça que enfrenta ele, né? Sim. Não, é o Aquaman, não é a Liga é o Aquaman, mas a Liga da Justiça está ali de coadjuvante, sabe? Sim. Então, assim, nessas cenas ele poderia ter aparecido. Tem até uma cena que eu acho bem legal nessa história em quadrinhos, né? Que, claro, né? Superman, eu gosto do Superman, não tenho culpa. Ele gosta só um pouquinho. Eu gosto do Superman, não tenho culpa. É bem legal nos quadrinhos que ele fala, né? O Orm chega lá e começa e tal, e daí ele desafia, dele fala assim, ó, tem uma coisa, acho que é o Aquaman que fala, não sei o que ele ataca o Superman lá, ele fala, cara, você acabou de atacar o ser mais poderoso da Terra, fala assim, né? Não é uma boa ideia, né? E daí o Superman usa a visão de calor assim no mar, né? Daí ele fala, essa criatura está queimando, né? É algo nesse sentido. Ele vai atacar e o Superman usa a visão de calor assim e daí eles não conseguem ficar na água. Pensa, os Atlantes não conseguem ficar na água, né? Porque a água fica muito quente. E aí ele fala assim, você desafiou o ser mais poderoso da Terra, agora se vira, né? Se vire, se lasque. Não, mas assim, Alisson, eu acho que é uma questão muito legal. Eu acho que eles poderiam ter tomado um tempinho de tela a mais, porque foi bem interessante ver isso. E aí foge do comum, porque tu espera uma coisa e aí de repente eles estão falando de poluição, sabe? Que é uma coisa realmente importante. Claro que pro vilão, não, a gente percebe que não é o principal para eles, não é o que mais o revolta, né? Mas eles tocarem no assunto e realmente ter um tempo de tela para falar disso, sabe? Chega a surpreender, assim, o rumo que o filme toma, sabe? É muito interessante. E, assim, como eles trabalham o Orm, né? E realmente a raiva que ele tem, a gente sente que eu acho que o ator, se eu não me engano, é o mesmo ator que trabalha com o James Wan nos filmes de terror, né? Ele não é um grande ator, assim, mas pro filme parece que ele no papel foi muito legal, sabe? E, assim, me surpreendeu, porque a primeira vez que eu vi... Pare. As piadas são muito ruins. Tem outra, por favor. A primeira vez que eu vi sabe quem seria um grande ator? Sérgio Reis. Meu Deus. Por quê? Sérgio Reis. Meu Deus do céu. Não, gente, acabou.
Acabou o Cinecast. Tchau pra vocês. Até o próximo episódio. Eu tenho que fazer a piada da Mera ainda. Viu? Só para atualizar, nós estamos já com quase 1h30. Minha nossa. Nós temos que falar do Aquaman 2 ainda. Nós temos que falar do Aquaman 2. Vamos lá. Não, mas só terminando de falar de realmente um dos personagens principais, que é o vilão, né? E de como a primeira vez que eu vi ele, achei ele muito. Eu pensei, nossa, quando tu vê ele, se tu pensar que caricato, né? Ai, que genérico, assim. Mas ele é muito bem trabalhado, né? Em todos os momentos que ele aparece, assim, ele é muito bem trabalhado. E eu acho que tudo gira em torno dos personagens serem importantes, sabe? Ele não fica muito em segundo plano. Tu tem o Aquaman, tu tem a Mera, mas parece que todos os personagens secundários, assim, são importantes. Sim. Sabe? Isso que é o que eu acho muito interessante Aquaman, ele não abandona os outros personagens. Uhum. Porque tem dois ali principais que eu vou querer vai aparecer só no final. Não, por isso que eu digo, quando tá o Aquaman e a Mera lá, aqui tá aparecendo eles, né? Por mais que seja um pouco, mas eles não esquecem do núcleo da Atlântida lá e tudo, né? Então, assim, eu acho bem interessante, foi uma questão muito trabalhada. Todos os momentos que eles estão lá em guerra, né? Quando eles pegam o Aquaman, eles prendem o Aquaman, aquela cena é muito boa. Da primeira vez lá que eles prendem o Aquaman, que ele e a Mera, eles estão lá no fundo do mar, é tipo dentro de um barco que a água não chega lá, né? Tu tem É um como se tu bolsão de ar, ela fala, né? ela que faz, se eu não me engano. Não sei, não lembro se é ela que faz. Ou é um lugar realmente Não, lá que eu é acho que é assim. um lugar que Que é assim. Que deve você chegar lá e não tem água, né? E eles chegam lá e prendem ele. Mas todos esses momentos em que ele interage com o Orm é muito bom. Sabe? Eu gosto muito dos momentos que os dois estão juntos em tela. E assim, a primeira vez que eles vão lá gladiar, né? Que eles vão realmente lá se enfrentar. Meu, Alice, é muito boa aquela cena, né? Que daí tem tudo aquele, tipo, vulcão lá embaixo. Não seria um vulcão, mas, né, dá para entender no sentido que seria um vulcão. Mas, assim, é tudo muito bem trabalhado. E aí tem arquibancada, nossa, parece um estádio de futebol, assim, né? E, assim, é muito Viu? interessante a forma como o filme vai levando isso até chegar ao final. E eu acho que até a luta final ali entre os dois é muito bom, né? É Sim. muito bom, porque ele Viu? não larga o osso, não adianta. Não. E é legal. Outra coisa que eu achei bem interessante, eu ia falar agora da Atalana, né? Que a gente passa o filme achando que ela morreu, e daí no fim ela Uhum. aparece de volta e tal. Mas um outro aspecto que eu achei bem bacana, que, assim, nossa, eu não sei como que eles... É muito bom. É um roteiro muito bom. Você falou lá antes que eles construíram a relação ali do pai e da mãe dele muito rápido, mas, assim, apesar de ser muito Coeso, rápido, bem coeso. não, assim, e envolveu, né, o telespectador ali, né? Aí o que acontece? Olha só como foi legal, né? Eles fizeram aquele lance ali e eles foram alimentando esse sentimento assim na gente, com aquele lance dele ir todo dia Ia lá, falar no fim da agora. tarde. Nossa, foi muito legal isso. Porque assim, como a gente passa o filme todo achando que ela tá morta, Uhum. aquilo ali acaba ficando aquela coisa dramática, né? Aquela coisa assim de. E aí no final ela aparece de volta. Nossa, foi muito legal. Aquela É cena foi muito muito. bom, né? Ele descendo assim, quando ele vê que tem alguém lá no fundo, ele já vai mais devagarinho, assim. Nossa, é muito bom. Que Aquela cena cena, bonita. Pra você ver como o filme ele trabalha muito bem, né? Ação, drama, comédia, é tudo na medida certa, sabe? sim. Né? É um Olha, filme. agora conversando contigo aí nessa Hum, 1h30 sobre Aquaman, eu fiquei refletindo aqui. hum, Tô quase em dúvida, viu? Se ainda The Dark Knight é o meu filme preferido. não, calma lá. Pera lá, que aí entramos em outro assunto. Vamos ter que fazer outro episódio. Calma, Alisson, pera. Calma. Não é que assim não tem como comparar, mas são coisas Não, diferentes, Alisson. mas sabe Eu o vou quê? defender Dark Knight, eu vou defender. Eu normalmente, não, é ótimo. Eu penso assim, quando eu vou assistir, eu não sei se é defeito ou se é qualidade, mas a gente assiste as coisas e fica pensando o que tá ruim. Eu acho que é um mal do ser humano, a gente não olha as qualidades, a gente fica sempre vendo os Hum, defeitos. Então, normalmente, eu fico pensando assim, nossa, esse filme é bom porque eu não vi defeito. Não uhum. porque eu vi qualidade, é porque eu não vi defeito. A gente Não tem assistir pra defeito, é procurar os bom. defeitos. Não tem defeito, é bom. Eu assisto The Dark Knight, eu realmente, cara, não tem defeito. É um Não, filme é incrível. excelente. É um filme excelente.
Mas, assim, agora a gente falando sobre Aquaman, também, cara, é um filme que é muito bom, assim, é É que difícil você achar assim, um defeito nele, né? vou defender. O The Dark Knight é um filme com muito mais que você percebe, ele é um filme grandioso muito mais pelo roteiro, né? Pelo roteiro, pela direção, pelas atuações. E o Aquaman, ele é muito mais grandioso realmente no sentido da fotografia, no sentido do CGI, sabe? Então eu acho que assim, são filmes um pouco, não tem muito como comparar. Né? Se parar para pensar, eles são muito diferentes, né? O próprio The Dark Knight, ele tem muitas Sim, cenas de sim, ações, são mas filmes diferentes. comparado com o Aquaman, Uhum. as ações, assim, sabe? Os Sim, momentos de não, ações são não, poucos. são filmes diferentes, com certeza. É outra Sim, roupagem, é outra lógica, né? mas assim, Mas os dois, são dois filmes que estão no topo, né? ó, ó, É muito bom. Eu, para falar a verdade, Dark Knight tem uma coisa só que eu não gostei. hum, Mas que também não é culpa, não hum. sei, eu nem lembro por que aconteceu isso. Que é o fato da Rachel Dawes ter mudado a atriz, Ah, né? eu sabia. Assim, Eu assim, sabia o motivo. Agora na eu não vou verdade, saber. assim, Eu me esqueci. na verdade, assim, eu acho que a Rachel Dawes do Batman Begins, Hum, me parece que ela não casa muito com a personagem. Eu hum, sei, eu acho que a atriz tem uma cara muito de menininha, assim, ela é muito, sei lá, parece que a personagem exigia uma personalidade mais forte, uma personalidade feminina uhum. mais forte, sabe? Assim, não que ela não tenha, talvez tenha, mas assim, sabe que ela tem um semblante muito de menininha, Hum, assim, sabe? então, Parece que ela não transmite aquela mulher forte, assim, que a personagem exige. A atriz que faz The Dark Knight talvez até seja melhor no papel do que a do uhum. primeiro filme. Só que esse lance de trocar a atriz de um filme para o outro é muito. Putz, é ruim, né? Na verdade, eu. Por mais que a segunda atriz fique melhor no papel, eu preferia a do primeiro filme por causa desse negócio de trocar. É muito ruim quando troca o Eu não ator e mantém o gosto. personagem. Eu não gosto de nenhuma das duas, pra falar a verdade. Eu não gosto delas, como eu acho elas ruins de atuação, Não, assim, mas mas assim, nada que é, estrague o filme. Mas eu não sim. gosto das duas. Mas se eu não me engano, trocou por conflito de agenda ou porque ela realmente teve que priorizar um dos projetos e ela acabou escolhendo outro por conta do. Entre Batman e outro, ela acabou escolhendo outro. Se eu não me engano, é isso, porque eu sabia exatamente como era, mas faz muito tempo e eu me Que, esqueci. que bobaiona. Alisson, pergunta crucial agora pra Linguagem gente saber. paranaense que tonga. Alisson, só pra fechar esse assunto e pra gente terminar o veredito da Aquaman. Se você fosse assistir um filme agora, Alisson, você tem 2 horas e pouco pra assistir um filme. Não, não, é as minhas opções. Não vem, não Ah, vem, não vem. eu ia Você achar muito. assistiria Aquaman ou The Dark Knight? Bah. Agora, É. agora eu acho que eu Ah, assisti não. Aquaman. Agora. Ah, Mas não porque é porque assim, eu acho que The Dark Knight, mas é profundo. The Dark Knight é um filme que eu preciso assistir com mais tempo, assim, para hum, degustar pra o analisar, plano do Coringa, assim, para acompanhar. Não, é sério, assim, ó, pensando vou assim, fingir que eu entendi. O Aquaman, por mais que o Aquaman ele me parece um filme mais para curtir, sabe? O The Dark Knight me parece que, claro, ele é um filme, mas ele é um filme que ele exige um pouco mais de concentração. Exige, exige. Então, O assim, nesse Aquaman. momento, para quem está assistindo ou ouvindo o nosso podcast, agora são 10 horas e Tcharam! 30 minutos da noite, Hum, né? Depois de um dia todo de trabalho, né? hum. Então, estamos aqui gravando Ele o tá podcast. alucinando já. Então assim, eu já tô com sono, tô cansado. Nesse momento, eu assistiria Aquaman porque é um filme mais para curtir. Eu acho que é um filme mais leve, Uhum. né? Ele é Mas mais sessão assim, da tarde. ele é um filme mais leve. É. Mas assim, The Dark Knight ainda é o meu filme de super-heróis Não, sim, sim, mas só top pra 1. gente ter certeza mesmo que a gente tá lidando aqui nesse podcast, senhoras e Só porque eu queria senhores. achar um DVD que agora eu tô olhando, não tô achando. Ah. Mas, gente, enquanto o Alisson acha um veredito aí de Aquaman. Porque assim, tem tantas coisas do filme, a gente pulou muitas coisas, porque se ficar aqui, a gente fica 4 horas falando do filme.
Olha aí. Cinema. Pra quem está escutando, o Alisson acabou de mostrar o DVD de Dark Knight. É, Perfeito. Cinema. a gente esquece que é a galera do Spotify. Ele está agora analisando todos os seus DVDs, sua coleção. Mas assim, só pra gente. Tem que colocar Aquaman na coleção, Alisson? Pois é. Tem que ter ele na coleção. Cinema tem que ter. Mas, gente, é um filme muito bom. Muito, muito bom. Qualidades, não tem como você negar as qualidades desse filme, principalmente fotografia, direção. O roteiro também não deixa a desejar. É um filme com muita ação. Nos momentos de drama, nos momentos de comédia, se sai muito bem, né, Alisson? É um Achei o que eu filme. queria. É um filme que Se você não é. pudesse assistir um filme agora, qual filme seria? Capaz. Eu nem Superman the imaginava. Movie. Eu nem imaginava que seria Christopher Reeve. isso. Achei meu DVD aqui. Ó, gente, ó, Estou vamos fazer tão um programa surpresa. sobre isso, ó. DVD triplo do Superman the Movie. Ó, Nossa. tem um DVD aqui nessa caixinha que ele fala só sobre as gravações das cenas. É muito bom. Bah. Tá Fantástico. louco? Tá faltando no Aquaman. Tá Tema faltando para outro. Aquaman na tua estante. Pois é. É que na verdade, o que acontece, né? Culpa dos streamings, né? Culpa dos streamings. Olha só, gente. Faz a gente se acomodar. Eu tenho vários DVDs aqui. Só que, para falar bem, eu vou falar a verdade aqui para vocês. Eu não tenho nem aparelho de DVD mais. Isso Também aqui, não. ó. Eles são decoração aqui. Decoração. Quando eu comprei, não, né? Quando eu comprei, eu assisti todos eles e tal. Muito bons, inclusive. Né? Mas hoje eu não tenho nem aparelho de DVD não, mais. o meu também não faço nem ideia de onde que foi. Deve ter ido pro lixo, Então, porque... os meus DVDs aqui, eles só servem agora para decoração. E todos esses filmes estão disponíveis, né, nos streamings, então Sim. eu assisto ainda eles. Só que assim, tem esse detalhe, né? Por exemplo, os DVDs de extra que tem aqui nesse disco, por exemplo, não tem lá no streaming, né? É, pra você ver. Mas tá aqui, e tá hoje, aqui. Um dia eu vou arrumar um DVD de novo. Eu vou digitalizar, vou mandar digitalizar esses discos. E hoje até os computadores e notebooks nem tem entrada para DVD, né? Ai, que sofrimento. Vou ficar mostrando aqui no programa, depois fazer corte para pôr lá no Instagram. Ó. Superman The Movie. Olha aí. Estou mostrando. A galera do Spotify vai lá no YouTube. Estou mostrando aqui, ó. Olha só. Vale a pena. Vai lá pro YouTube ver. Olha isso, ó. Que preciosidade. Eu tenho o VHS. Tenho o VHS do Superman The Movie, que é lá com as dublagens originais ainda da Herbert Richards. Esse é colecionador raiz. Não e adianta. Eu tenho... Aí, assim, esse DVD aqui já é com a dublagem nova, que foi feito depois para o remasterizado, né? Mas esse VHS que eu tenho é VHS dublado lá, dublagem original. Essa dublagem original é bem curiosa. Quando o Superman aparece a primeira vez, que ele vai salvar a Lois lá no helicóptero, as pessoas gritam lá, o Superman! Como é que ele sabe que ele nunca tinha aparecido? Erros de dublagem. Mas a gente, né, finge que não tem. E Raquel, é isso. Vamos falar da Aquaman 2 ou vamos deixar para um próximo programa? Deixar o povo curioso. Não sei. O que tu acha? Não, acho que só uma palhinha de com o que a gente achou do trailer. Né? Não tem muito pra gente falar. Não. Vamos lá, só faz teu veredito aí do que tu achou do Aquaman, que eu já falei muito. Então, e a acho gente que já tá bem notável, né, que... Naquela análise que a gente fez do trailer, a gente falou rapidamente, mas assim, aparentemente o filme me parece que ele tá tão grandioso quanto Aquaman, no sentido de pelas cenas que aparecem, né? A Warner tem esse defeito de mostrar maravilhas maravilhosas nos trailers e depois no filme não ser tudo isso. Mas, com base em Aquaman, a gente pode dizer que, aparentemente, ele vai ser tão grandioso quanto nas questões de cenas. Parte dramática, a gente tem algum vislumbre assim, né? Temos ali o Aquaman
a hora que ele chega, a casa do pai dele está toda Pegando destruída, então a gente não fogo. sabe o que vai acontecer. A gente vê nessa cena a mãe dele no fundo, né? A rainha. E aí, assim, se eu não me engano, né? Não tô maluca. Mas tem também. Alisson? Sim. Ai, que saiu tua imagem. Travei. Saiu a tua imagem do nada. Mas até no início do filme, né, que mostra o filho dele, né? Então, assim, um começo bem cômico. Eu acho que vai ter momentos mais engraçados do que no primeiro ainda. Porque só no trailer já teve vários momentos com o irmão dele, né? Ali com a roupa pendurada, com o pai, com o bebê. Mas também acho que vai ter arcos bem mais dramáticos do que no primeiro filme, né, Alisson? Pelo menos é o que aparenta. Sim. Você tá me ouvindo aí? Tô. A minha imagem sumiu. Sumiu do nada. Não estou conseguindo reativá-la. Mas, enfim, se tá ouvindo, tá bom. O Tudo importante é certo. que pelo menos a voz está saindo. Mas já deve voltar. Isso. Mas vamos lá. Então, falando ali da parte dramática, né? Uhum. Tem a questão dessa cena do pai, tem a questão que aparece o filho, né? Uhum. Então, assim, a gente já tem essa questão de que vai ter o filho. E aí, claro, a gente já fica especulando, né? Se vai ter o lance dele salvar o filho, da mão, né? Tem toda uma questão das HQs também, a forma como eles vão adaptar isso, né? Será que ele vai perder a mão, vai usar aquele gancho na mão, né? Aquele arpão, né? Na mão. Porque assim, se a Cara, gente mas pensa... isso seria fantástico. Nossa, ia ser incrível, mas se a gente pensa em adaptação, tem toda a questão do filho dele. Eu acho que eles não vão fazer a criança passar por um mal muito grande, assim, né? Se a gente pensa em uma questão de filme. Então, o que eu acredito que vai acontecer é realmente ele perder a mão, igual a gente estava, né, teorizando. Outra coisa, Alisson, que me chamou muita atenção no trailer, o tridente que a Raia Negra tá possuindo ali, né? E como que ele conseguiu esse tridente, né? Então, eu acho que o filme vai ter que trabalhar bem essa questão, porque o cara tá muito poderoso ali, né? E ali ele veio para realmente ser o vilão, porque claro que a gente lá no primeiro filme a gente entende que ele não morreu. Ele caiu no mar lá e vai morrer dessa forma? Não vai. Então a gente já sabia que ele ia aparecer nesse segundo, mas a gente sabe que ele vai ser realmente o vilão. Só que dessa vez ele tá com o tridente negro, se eu não me engano. Acho que é assim que chamam ele, né? Isso, aham. E assim, é um tridente muito poderoso. Então vai ter que ter toda ali a contextualização, as circunstâncias para ele estar com esse tridente. Porque dá um poder muito grande para ele, né, Alice? Tu sabe melhor do que eu nesse sentido. Mas, sabe, o filme vai ter que trabalhar bem essa questão. Porque vai ficar bem páreo agora ele e o Aquaman, sabe? Então, provavelmente vai ter cenas muito grandiosas. Só que pelo trailer, já tem muita coisa grandiosa, assim, né? Como a gente falou, a casa pegando fogo, momentos cômicos também. Por isso que eu digo, em um primeiro momento, é muito difícil a gente, até para teorizar, né? Eu acho que provavelmente daqui umas 3, 4 semanas, vai sair um segundo trailer, né? Eles vão aproveitar o hype, que a gente consiga contextualizar mais. Mas o que mais me chamou a atenção realmente foi o tridente com o Arraia Negra, sabe? Toda essa questão. A gente vai ter que ver como que eles vão trabalhar essa questão do tridente. Como que eles vão trabalhar. O tridente que é esse, da onde que ele vem, né? Eles vão ter que ter uma maneira de contextualizar bem para não ser tão... Me parece alguma coisa meio no sentido assim, como se fosse dois polos, sabe? O tridente porque assim, tem alguma coisa que foi falado que esse tridente seria também do Atlan, enfim. Vamos ver, né? Vamos ver como que eles vão trabalhar, mas seria nessa ideia meio assim, o tridente dele seria um polo do bem, digamos assim, e o outro fossem dois extremos de uma mesma força, assim, né? Eu até usei a analogia do Star Wars para brincar, né? Como se fosse o lado bom e o lado negro da força, sabe? É o mesmo poder, mas em polos opostos, né? Só que vai ter que ser... polo do mal, sei lá. Só que vai ter que ser bem trabalhado para não ser muito caricato, assim, né? Opa, já chegou, ele tá com o tridente. Opa, como assim ele tá com o tridente? Né? Porque olha só, né? Essa parte vai ter que ser muito bem trabalhado. Todo o Aquaman 1, ele trabalha para conseguir o tridente, né? Então, assim, não vai dar para o Arraia também já chegar com o tridente, né? Então, assim, o Aquaman teve todo aquele trabalho para conseguir, e de repente o outro já chega do nada com o tridente.
E eu não consegui reabilitar minha câmera aqui, viu? Será que aconteceu? Pois é, foi do nada, né? Pois é, e ela sumiu. Enfim. Sumiu. Mas assim, terminando. além disso tudo, o que a gente percebeu também, que não apareceu, na verdade, é a Mera, né? Gente, se prepare, que agora vocês vão escutar a melhor piada da vida de vocês. Eu tô aumentando o hype. Aumentando o hype. A gente saiu o trailer, né? E daí a gente comentou e tudo. Eu falei assim pro Alisson, eu falei, nossa, Alisson, a Mera apareceu, tipo, 1 segundo, assim, né? 2 dela batendo em um vidro. E daí o que o Alisson me responde? Fala aí, Alisson. Eu falei que ela só fez uma mera participação. Gente, sério, olha a cabeça do ser humano para pensar numa piada dessa. Parabéns. Ela eu tenho certeza que ninguém na face da Terra pensou nessa piada e ela é incrível. Ela fez uma mera participação só no trailer. Mas assim, será que ela vai fazer só uma mera participação no filme? Ou é o que eles pensam, ou é o que eles querem que a gente pense? Porque realmente ela apareceu. Outra dúvida, se ela fizer só uma mera participação, já será uma participação da Mera. Já será uma participação da Mera. É isso aí. Né? Não, mas realmente, eu acho que eles estão escondendo algo em relação a ela. Porque eu acho que não é só por causa da polêmica. Porque realmente ela aparece ali entre 1 e 2 segundos. É uma cena. É assim, ó. Que foi. Entende? Então eu acho que tem deve ter uma situação ali muito importante com ela que eles estão escondendo demais, que não é só por conta da polêmica. Sabe que eu não sei o que pensar a esse respeito, porque assim, como eu falei, né? Eu gostei muito da Amber Heard no primeiro filme, achei que ela foi muito bem e tal, tudo top. Tem todo esse lance da polêmica da vida pessoal dela lá, com o negócio do Johnny Depp e tudo mais. Mas assim, e a gente sabe que teve campanha, né, para boicotar ela no filme, teve muita coisa. E a gente sabe que, sendo uma questão financeira e tal, os estúdios levam isso em consideração. Então, assim, eu particularmente gostaria de ter muito mais da personagem dela no filme, né? Porque, claro, eu pensando no filme, né? Sem levar em consideração os lances particulares dos atores. Mas é possível, sim, que o estúdio tenha dado uma boicotada nela. Corte, né? Dado uma cortada. Mas, por outro lado, vamos combinar, né? O Ezra Miller também não tem uma vida pessoal nada divertida, assim. E fizeram um filme lá e tá de boa. E né? É protagonista. Exatamente. Então, não sei, né? Talvez o estúdio não leve em consideração esse caso. Talvez leve. Ou eles estejam escondendo algo realmente do filme mesmo, né? De fazer a gente pensar que ela não vai ter fazer a gente pensar que ela vai ter uma mera participação e às vezes ela, né, tá querendo esconder o jogo. A gente pensa que vai ter uma mera participação e no fim vai ser uma participação da Mera. Exatamente. Meu Deus, só melhora. Não tem como piorar. Não, Cara, mas assim... é muito conveniente esse nome para fazer piada. Mera, é muito bom. Viu? Mas assim, é um trailer que a gente gostou bastante, né, Alisson? Vou até admitir que antes do trailer sair, na minha cabeça, em uma parte ainda estava assim, pra que vai sair o Aquaman 2, sabe? O 1 foi tão bom, eu ainda tenho esse receio do 2 estragar. Mas depois que a gente assistiu o trailer e analisou, meu hype foi lá em cima, vou te falar a verdade. Só vendo a qualidade do trailer, do que tá acontecendo, sabe? De ver que realmente parece que tá no mesmo padrão do primeiro, eu já me animei. E eu estou contigo na aposta de que o Aquaman vai perder a mão. Então, acho que por enquanto que a gente pode teorizar é isso. Eu vou esperar sair, a gente vai esperar sair mais alguns teasers que a gente consegue, né, ver mais coisas também. A gente não sabe se esse universo acabou, se vai ter mais Aquaman, se não vai ter mais Aquaman. Nem Deus sabe essa. Se esse for realmente o último filme do Jason Momoa como Aquaman, o último filme desta versão do Aquaman, ele tem que perder a mão, porque eles não podem perder a oportunidade. Ele tem que perder a mão. Para que agora... se a gente fosse pensar, não, vai ter mais filme para frente, a mão vai fazer falta lá para frente, tá tudo bem. Mas se esse for realmente o último filme, ia fechar com chave de ouro,
né? E assim, eu não sei, né? Pensando em possibilidades de construção dessa cena, mas essa cena da mão, ela traz drama, ela traz, nossa, cara, essa cena é bonita na animação, cara, no desenho essa cena é bonita, imagina em live action. Bah. Tá, Bom, na verdade é uma boa teoria, porque se ele chega a não perder a mão, a gente já pode ter uma teoria de que não é o último filme com ele, né? Não, mas Porque quando eu vi no trailer o bebezinho lá, que ele vai ter um filho, a primeira coisa que veio na cabeça, a mão. Você foi a mão, né? perdeu a mão. Perdeu. A mão. E é isso. Não, mas tipo assim, eu acho que o trailer elevou muito o hype, né? Vai Muito. ser uma cena de amputação. Não, meu Deus. Que é isso, senhor? Que é isso? O Tiririca passa vergonha perto. Não, isso aqui é um humorista, gente. Vocês apreciem isso aqui. Vocês apreciam. Pena que não tem a minha imagem ali agora. Olha. Não, quando sair o filme, vai dar para fazer um vídeo só com as piadas do Alisson sobre Aquaman. Tu vai anotando essas piadas aí. No final, publica. Vamos lá. Mas é isso aí, gente. Eu acho que o nosso programa de hoje, depois, claro, a gente vai falar mais, né, de Aquaman 2. Vamos sim. Mas só para deixar claro que o primeiro filme, maravilhoso, quase não temos críticas, e o segundo tem tudo para ser da mesma qualidade, e é o que a gente quer, né, Alisson? É isso aí. Exatamente. Vamos lá. E espero que dê lucro também, né? Nossa. Que seja bom e que dê lucro para o estúdio ver que... Para o estúdio perceber que eles só precisam fazer filmes bons. Exatamente. E que esteja aí para comprovar a teoria, né? Exatamente. E tenho certeza que vai bem. Pessoal, vai bem, sim. Continuem acompanhando o nosso programa aí. Isso, gente. Até o próximo Cinecast. Instagram, Cine Podcast. Até mais.